Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, programa de entrevistas e debates da TV Cultura. Nesta noite, nosso entrevistado é Luiz Carlos Prestes, o ex-secretário do Partido Comunista Brasileiro. E para entrevistar Luiz Carlos Prestes, estão aqui conosco no estúdio da TV Cultura Vladir Nader, jornalista e escritor. Luiz Gonzalez, jornalista da TV Globo de São Paulo. Armando Sartori, jornalista do jornal Retrato do Brasil. Maria Angélica de Oliveira, da TV Cultura. Marcos Ferman, da Rádio Cultura. Luiz Fernando Imediato, de O Estado de São Paulo. Armando Figueiredo, da TV Cultura. Cláudio Abramo, da Folha de São Paulo. Estão também conosco o poeta Mário Chami, o historiador Marco Aurélio Garcia e o sociólogo Otávio Ianni. Eu gostaria de lembrar aos senhores que essas pessoas que ocupam o andar superior do nosso cenário são convidados do entrevistado, convidados dos entrevistadores e também convidados da produção do programa. Senhor Prestes, o senhor é um homem que participa da vida política brasileira há mais de 60 anos. Com toda essa experiência que o senhor adquiriu em todos esses anos, qual é a avaliação que o senhor faz hoje da nova República? Na minha opinião, não há nenhuma nova república. Se há uma nova república, ela nasceu igual à velha. Não houve nenhuma alteração em profundidade. Todas superficiais. Eu nego, portanto, essa existência de uma nova república. Ela nasceu igual à velha no quê, senhor Prestes? Primeiro, nenhum torturador, nenhum assassino de presos políticos foi punido. Até hoje. Todos eles continuam aí, os generais todos são os mesmos. O DOI-CODE é a mesma organização que está intacta, não foi desmantelada, pronta para entrar em ação novamente. A legislação fascista, depois da posse do senhor Sarney, a imprensa dizia que seria revogada, passado um mês, 2 meses, o silêncio absoluto, e chegamos às eleições da Assembleia Constituinte com toda essa legislação fascista de perna. Lei de segurança, lei contra as greves, lei contra os estrangeiros, essa lei de estrangeiros, lei de imprensa, enfim, toda essa legislação acumulada nesses 21 anos de ditadura militar. Tudo de pé. Então não houve nenhuma alteração. O poder militar continua intervindo na política brasileira acima do Estado. Intervém no Estado. Qualquer democracia burguesa, as Forças Armadas são um instrumento do Estado. No Brasil, as Forças Armadas é que ditam ao Estado o que deve fazer. E continua a mesma coisa. De maneira que não houve nenhuma alteração profunda. Houve alteração, naturalmente, em elementos táticos. Hoje já podemos chamar os generais de torturadores e eles ficam calados, né? Porque, do ponto de vista tático, para melhor para eles é calar, realmente. Eu gostaria que o senhor respondesse agora a pergunta do jornalista Armando Figueiredo, que está ali, por favor. Muito bem. Agora, o senhor não admite nenhuma melhoria ou nenhuma liberação, pelo menos em termos de movimentos reivindicatórios, uma organização, por exemplo, dos partidos, o Partido Comunista que o senhor liderou tantos anos, hoje está podendo falar, inclusive, no horário gratuito da televisão. O senhor não reconhece nem essas modificações? Reconheço isso porque quem mudou mais foi o próprio partido. O partido é que hoje não é mais comunista, compreende? De comunista só tem o nome. O que tem avançado no Brasil nesses últimos anos é a consciência dos trabalhadores. Ainda ontem eu estive em 2 câmaras municipais, aqui em São Bernardo e São Caetano, e entregávamos o título de cidadão honorário desses municípios. Isso significa que esses representantes do povo refletem os interesses democráticos, a mentalidade democrática do povo desses municípios. Isso sim, isso tem avançado. A cabeça dos trabalhadores avança. Já pensam de maneira diferente e são eles que estão tendo algumas conquistas. Mas não no Estado. No Estado não houve nenhuma alteração. E com relação à Constituinte, o senhor acabou de falar que não houve ainda a remoção do chamado entulho autoritário. O senhor acha que isso poderá ocorrer na nova Constituinte? Sim, a nova Constituinte, eu penso que no ambiente em que ela vai se realizar, com as limitações que determinam a eleição dos membros da Assembleia Constituinte, não vai modificar em nada, vai ser a mesma coisa de antes. Quer dizer, muito pouca coisa será alterada. O projeto de Constituição apresentado pelo senhor Afonso Arinos mostra perfeitamente isso. Uma somatória de reivindicações que não tem nem caráter de lógico, esquemático de uma Constituição, 400 e tantos artigos, limitações tremendas ao direito de greve. É isso que é um modelo do que será a futura Constituinte. Senhor Prestes, a próxima pergunta eu gostaria que o senhor respondesse é do jornalista Luiz Fernando Imediato, do Estado de São Paulo, que está ali. Senhor Prestes, o senhor disse agora há pouco que a nova república não mudou o país. Na verdade, pouca coisa mudou nesse país.
Para o senhor que dedicou 60 anos ou mais da sua vida à transformação do país, à revolução, como é que o senhor se sente a essa altura da vida ao fazer um balanço e ver que foi tudo, na verdade, em vão, se nada mudou? Muito bem. Eu, mesmo antes, eu sempre me senti um cidadão livre. Sempre enfrentei a repressão e sempre opinei o que pensava. Dizia, por isso fui punido diversas vezes. Tive que viver na clandestinidade durante anos, cerca de 20 anos quase de clandestinidade. Mas sinto-me certamente e tenho a possibilidade de falar mais livremente. Isso existe. Mas o senhor não se sente frustrado ao ver que nada mudou apesar da sua luta? Absolutamente. Eu sei que o processo de mudança é muito demorado, é muito difícil. Não é da noite para o dia, principalmente para um povo culturalmente tão atrasado quanto o nosso. Toda a América Latina, com exceção de Cuba, não houve mudanças nesse período todo. Quer dizer, não há grandes mudanças. Sabe a situação na Argentina? Uma diferença do nosso é que os generais lá foram punidos, porque eram generais derrotados, não? Foram derrotados na Guerra das Malvinas, enfraquecidos, o governo Alfonsín pôde punir alguns. Mas nada mais do que isso. O resto é a mesma, a situação é a mesma, tanto na Argentina, no Peru. No México desapareceu o Partido Comunista, hoje já somos com outros que não são marxistas, formaram um partido socialista unificado, antissoviético, e que não tem já não utiliza mais o marxismo como arma teórica para dirigir a política do país. É que as mudanças são relativamente pequenas devido ao atraso cultural de nossos povos aqui na América Latina. E essa cultura não avança da noite para o dia. Isso é um processo demorado, um processo longo. Temos que convencer a classe operária que ela deve assumir um papel dirigente, porque é a classe consequente, a única consequente no regime capitalista na luta por uma nova sociedade. Mas também muito atrasada. É claro que hoje é diferente, a classe operária de hoje já é diferente da de 45. Em 45, ela tinha ainda grandes ilusões do capitalismo, porque as empresas eram pequenas e médias e a classe operária ainda pensava poder ser dono da fábrica. E alguns foram, alguns chegaram de operários, passaram a patrões. Isso houve alguns casos desses. Hoje é mais difícil, porque na grande empresa já o operário não tem nenhuma ilusão de poder se apropriar da Volkswagen, ou da Ford, ou da General Motors, né? Mas é que ele procura outro caminho. E quem sintetizou com uma frase que eu penso que vai ficar inscrita na história do Brasil foi um operário de talento, sem dúvida nenhuma, que é o Lula. Ele, em 81, depois que dirigiu 3 greves econômicas vitoriosas, ele disse, não basta aumentar salário, precisa mudar o regime. Isso é um passo adiante já na concepção, na mente dos trabalhadores. Senhor Prestes, a próxima pergunta é do poeta Mário Chamie, por favor. Muito prazer. Senhor Prestes, considerando o que o senhor está acabando de dizer, eu gostaria de apresentar um pequeno quadro histórico, né, das constituições brasileiras e saber em seguida a sua opinião. O Brasil conta até hoje com 7 constituições, sem contar, evidentemente, a Carta de Tomé de Souza, de 1549. Há, portanto, uma média muito expressiva. A cada 23 anos, o Brasil tem uma Constituição. E a diferença de tempo entre uma e outra parece que tende a diminuir. A Constituição de 1824 durou cerca de 70 anos, até a de 1891. Depois nós temos o exemplo dessa diminuição de 34 para 37 e o caso mais extremo de 67 para 69. Se chega a uma diferença de 2 anos. Não sei se isso significaria que a dinâmica dos fatos pode superar os textos constitucionais ou se há uma fragilidade crônica das instituições. O senhor que foi constituinte em 1946 e às vésperas que estamos de uma nova Assembleia, como analisaria esse fenômeno? Que previsão, se isto é possível, diante desse processo histórico, o senhor teria em relação à próxima Constituição brasileira? O senhor sabe que nós vivemos num regime capitalista. Nós mesmos, comunistas, ainda em 45, ainda negávamos o capitalismo. Se o senhor observa os nossos documentos do nosso partido, do PCB, em 45, nós tomamos uma posição subjetiva, não concreta, não objetiva.
dizíamos que enquanto não acabasse a dominação imperialista e o latifúndio, o capitalismo não se desenvolveria no Brasil. Isso era errado, completo, porque o Brasil já era um país capitalista, a formação econômica, social dominante já era capitalista, em 45. Nós negávamos isso. Estávamos sob a influência de um documento para país colonial ou semicolonial, que eram as teses do 6º Congresso da Internacional Comunista, que está ainda viva, muito viva ainda na América Latina e orienta os partidos comunistas, inclusive o PCB, o PCdoB ainda aqui em nosso país. Quando o Brasil não é mais país colonial há muitos anos. Os países da América Latina conquistaram a independência política no princípio do século passado. E a partir daí o capitalismo começou a se desenvolver. Já no fim do século, a formação econômica dominante era capitalista. E nós, em 45, ainda negávamos isso. Que era um erro grave. Essa é a minha autocrítica que eu venho fazendo porque eu era dirigente do partido em 1945. E realmente o nosso partido cometeu graves erros de subjetivismo, de falta de uma análise concreta da realidade concreta. Palavras de Lenin, né? Para traçar uma tática, para elaborar uma tática, é indispensável essa análise. De maneira que o que há hoje no Brasil é essa aceleração ou a diminuição dos períodos constitucionais é a crise geral do capitalismo. Porque o capitalismo, desde a Revolução Soviética de 1917, do proletariado russo, levantou-se e foi vitorioso, substituiu a classe dominante por outra, o capitalismo entrou em crise, uma crise geral. E essa crise vem se aprofundando, vem se acentuando cada vez mais. Essa crise do capitalismo é que determina essa aceleração, na minha opinião, essa aceleração da pouca duração das constituições. Mas o senhor, como constituinte em 46, esperava que a Constituição de 46 fosse duradoura? Não pensava nisso propriamente. Não. Participamos da Constituição de 46, mas éramos uma minoria. Os comunistas eram 15, um senador e 14 deputados. O senador era eu e 14 deputados. E nada de importante conseguimos na Assembleia Constituinte. Quando eu fazia um discurso sobre a reforma agrária, porque reforma agrária no Brasil não é isso que o senhor Sarney está chamando de reforma agrária. Reforma agrária é para acabar com o latifúndio. É isso que deve ser uma reforma agrária nas condições brasileiras. Pois eu fazia um discurso sobre a reforma agrária, já havia falado cerca de 1 hora, aparece à minha frente o senhor Aliomar Balheiro, deputado pela Bahia, e com o dedo em riste assim, você não vê que está perdendo tempo, me dizia ele. Nós todos aqui somos, a maioria, somos filho ou genro de fazendeiro. É isso, essa era a composição da Assembleia. Toda medida mais profunda que nós propunhamos eram anuladas. Nós desejávamos que o direito de greve fosse absoluto. Propunhamos mesmo que no item sobre a greve devia constar simplesmente isso. A greve é um direito, está acabado, não precisa mais nada. Mas outros deputados agregaram, de acordo com a lei. Pronto, o general Dutra fez a lei e acabou com a greve. O general Castelo Branco piorou ainda mais a própria lei do Sr. Castelo Branco. Desejávamos acabar com essa estrutura sindical, não conseguimos, mantém-se ainda hoje a mesma estrutura criada em 31, baseada na Carta del Lavoro de Mussolini, subordinação completa do movimento sindical ao Estado, ao Ministério do Trabalho. Não tínhamos nenhuma ilusão, assinamos aquela carta porque, apesar dela, na essência, ser profundamente reacionária, que não tocava no latifúndio, não controlava o capital estrangeiro, o artigo 141 foi um dos mais democráticos de todas as constituições brasileiras. Influímos na sua redação e realmente ali estão acumulados os principais direitos democráticos no artigo 141 da Constituição. Nesse sentido, foi a mais democrática que conseguimos. Foi justamente os direitos democráticos e algumas das conquistas dos trabalhadores. No entanto, elas estão escritas, mas não são respeitadas. Igual trabalho, igual direito. As mulheres têm igual salário que os homens. Trabalham mesmo, produzem às vezes mais do que o homem e o salário delas é a metade ou uma fração do salário do homem. Né? Mas nem que não tínhamos nenhuma ilusão que essa carta pudesse durar muitos anos, não. Porque ela já é injusta para a classe operária. Senhor Prestes, a pergunta que vale fazer ao jornalista é Cláudio Abramo, por favor. Cláudio Abramo, muito prazer. Capitão Luiz Carlos Prestes, qual é a análise que o senhor faz do desenvolvimento do quadro político brasileiro, político e social brasileiro, imediato e um pouco mais longe, um pouco mais remoto? O imediato que eu posso fazer é o seguinte: eu acho que o grande acontecimento
que houve no Brasil nos últimos anos foi a luta pelo voto direto. O povo esperava que com o voto direto pudesse fazer uma limpeza, revogar toda essa legislação fascista, colocar na cadeia os torturadores, os assassinos. O povo pensava uma solução radical. Talvez não conseguisse, mas esperava que, elegendo o presidente da República, pudesse conquistar isso. Mas, mais uma vez, a burguesia deu uma solução conciliatória. Porque a burguesia, quando ela utiliza o povo como massa de manobra, porque ela precisa do voto do povo para defender os seus interesses. Mas quando o povo começa a levantar a cabeça, quando já tinham chegado a 6 milhões de homens, de pessoas, indivíduos nas ruas, naquelas grandes manifestações, que a classe operária sentia a sua própria força, em que os trabalhadores sentiam que eram fortes, que é uma manifestação com 2 milhões e tantos de pessoas aí na Praça da Sé, isso dá uma convicção de força ao próprio trabalhador. Quando chegar a isso, já a burguesia se assusta. E aproveitou o pretexto de que o projeto do senhor deputado Dante de Oliveira não foi aprovado para parar o movimento de massas. Se naquela ocasião os 6 milhões de trabalhadores exigindo, o parlamento negou a eleição direta do presidente da República, racionalmente, qualquer um tinha um pensamento lógico, racional, de então vamos aumentar isso para 7, para 8, para 10 milhões, para pressionar o parlamento, vamos conquistar. Mas não, dá as costas ao povo, faz parar o movimento de massas, vai conciliar com a ditadura. E homens como o senhor Ulisses Guimarães e outros, que diziam para o povo, o colégio eleitoral é uma instituição espúria e ilegítima. Mas dá os e depois vai votar no mesmo colégio eleitoral espúrio e ilegítimo. Mas que a solução foi de conciliação. Nada mudou. Nada muda. Foi o colégio eleitoral, ele elegeu o senhor Tancredo, o senhor Sarney, e aí estamos com este governo, que pela sua própria prática deste ano e pouco de governo de Sarney, nós estamos vendo que é orientar no sentido de descarregar todas as dificuldades da crise nas costas dos trabalhadores. Esse último pacote desse empréstimo compulsório já atinge a camada média, aqueles que já têm alguns recursos, que têm um automóvel, etc., e que têm que pagar a gasolina pelo novo preço. E o senhor Sarney revela, com a sua linguagem, de que ele não conhece nem as leis do capitalismo. Era aceitável que não conhecesse as do socialismo, mas pelo menos as do capitalismo ele já devia conhecer, porque ele tem que praticar, né? Mas as leis estão aí. E o que é que ele declara? Ele declara que os recursos que ele levanta agora, com esse empréstimo compulsório, ele vai realizar as metas, as novas metas que ele apresenta. E que, desenvolvendo, portanto, o capitalismo, que ele vai acabar com a miséria absoluta. Quando é justamente o contrário. O capitalismo, à medida que se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor. São os monopólios hoje. E a miséria para massas cada vez maiores. E vai crescer a miséria absoluta. Não vai diminuir, não. Porque eles mostram que hoje está equivocado. Capitão, o professor Florestan Fernandes, num debate recente, avançou a ideia de se tentar a constituição de um conglomerado de esquerda na próxima Constituinte para fazer frente à grande massa conservadora e de delinquentes, marginais, mentirosos compulsivos, mitômanos e aventureiros que vai estar nessa Constituinte. Qual é a sua análise da possibilidade desse conglomerado dar certo, levando em conta que um componente que seria importante nesse conglomerado, que é o PCB, resiste um pouco a fazer alianças à sua esquerda? Ele procura... Eu penso que não é possível nenhuma conglomerado, porque os partidos estão com orientações políticas errôneas. E quando a orientação política de um partido que se diz marxista não é justa, ela leva à divisão sucessiva do partido. Ainda agora estamos vendo aqui em São Paulo, reúne-se essa convenção do PCB, mais uma divisão. Já anteriormente havia sido afastado o camarada Capistrano da direção de São Paulo e vem se dividindo cada vez mais. A primeira condição para a unidade de um partido comunista, essas são palavras de Lenin, é uma linha política correta. Porque a linha política correta determina resoluções também de acordo com a prática, verificadas pela prática. E um homem é um ser racional. Quando vê que um partido está tomando soluções que são confirmadas pela prática, o partido se transforma num ímã, é um elemento de atração.
Mas quando a linha é errada, surgem logo as tendências para a direita e para a esquerda, e a divisão vai se dando. Esses partidos vão se dividir cada vez mais. Esses que se chamam hoje comunistas vão um processo de divisão sucessiva. Já hoje já são divididos até pelas direções dos partidos. O Partido Comunista Brasileiro hoje já é uma federação de partidos, porque em cada estado tem uma política diferente. Em São Paulo é uma, do senhor Holanda, o senhor Jade de Holanda, que era associado quase diretamente do senhor Montoro. Mas hoje volta-se já para o senhor Hermílio, já largou Montoro e aproximou-se de Hermílio de Moraes. Né? Lembra que essa divisão vai se dar cada vez mais. Né? Como unir esses partidos se eles têm posições completamente divergentes? E, naturalmente, cada um defende o seu ponto de vista. Eu penso que é muito difícil um conglomerado de esquerda na Assembleia Constituinte. Senhor Prestes, a próxima pergunta que o senhor vai responder é uma pergunta gravada com o senhor Plínio Corrêa de Oliveira, presidente da Tradição, Família e Propriedade. A pergunta vai ser apresentada naqueles monitores ali. Tá muito bem. Luiz Carlos Prestes, é notório a todos os brasileiros que os comunistas desse país são favoráveis à implantação da reforma agrária, pelo menos como uma etapa. À vista disso, me parece que todos os brasileiros também, quer favoráveis, quer contrários à reforma agrária, gostariam de ouvir, com muito interesse, uma exposição sua sobre quais são os motivos que levam o senhor a apoiar a reforma agrária. Primeiro ponto. Em segundo lugar, uma vez suposta terminada a implantação da reforma agrária no Brasil, que outras medidas o senhor acrescentaria ao que está sendo feito pelo governo para que o país chegasse até o comunismo? Lhe agradecerei que se responder a ambas as perguntas. Eu, como comunista, sou muito prático. Né? Eu acho que hoje não é viável tratar de chegar ao comunismo. Nós temos que já nos contentar com a tarefa imediata. O capitalismo pode se transformar numa sociedade socialista. Socialismo é a primeira etapa do comunismo. Hoje nem a União Soviética, depois de 60 anos já de vitória da Revolução, ainda não chegou ao comunismo. O comunismo é uma etapa superior na luta pela qual estamos lutando. Temos que passar por essa etapa socialista. Nela, a divisão ainda do trabalho ainda é grande. Ainda há elementos que ganham mais uns do que outros. Cada um deve produzir de acordo com as suas possibilidades físicas e mentais e ter um salário na proporção daquilo que é útil ao Estado, útil à sociedade já estatificada, já socializada. O comunismo é a etapa superior, em que cada um produz de acordo com as suas possibilidades e retira do produto social, do fundo social, tudo aquilo que necessita. Para isso são indispensáveis duas coisas. Primeiro, uma alta produtividade, em que a União Soviética ainda não chegou. E, em segundo lugar, um alto espírito de solidariedade, um homem novo. Hoje, na União Soviética, se educa a juventude para essa futura sociedade em que é indispensável esse espírito de solidariedade para evitar o esbanjamento. Porque se pode retirar do fundo social tudo que necessita, é necessário que ele esteja educado para não esbanjar a riqueza social. Quanto à reforma agrária, eu sempre fui favorável à reforma agrária. Mas nós chamamos de reforma agrária, no mínimo, que acabe com o latifúndio. Esse monopólio da terra nas mãos de uma minoria. 80% da terra arável brasileira está nas mãos de uns milhares de fazendeiros, de grandes proprietários. Enquanto que 80% do campesinado brasileiro não possui um palmo de terra. Isso é um contrassenso. Foi verificando isso na prática, com a marcha da coluna através do Brasil, em que eu via homens de cabelos brancos que me diziam, né, há muitos anos que eu não vejo uma nota de R$1.000, que não podiam comprar uma enxada. Essa era a realidade brasileira. Por quê? Porque não tinha um pedaço de terra, trabalhavam na terra alheia, a metade que produziam entregavam ao dono da terra e a outra metade não tinha nem a quem vender, porque não havia organização comercial para isso. Foi isso que me alertou para o problema da nossa orientação. Nós estávamos lutando para substituir Bernardes por outro. Mas chegamos à conclusão que esse era um problema social muito grave, muito sério, e que era um paradoxo que um país imenso como o nosso, 80% da massa trabalhadora do campo não tivesse um palmo de terra. Formados numa escola militar, nós não conhecíamos nem sociologia,
não sabiam nem da existência de comunismo ou de União Soviética. Foi assim que marchamos através do Brasil. Mas verificamos que era necessário mudar isso, que estávamos errados, que não era a simples substituição de um homem na presidência da República que ia resolver esse problema social tão grave, e que nós precisávamos era estudar para ver onde estavam as causas desse paradoxo de um país imenso com o povo passando fome por não ter um pedaço de terra. E víamos que a guerra civil era prejudicial particularmente ao mais pobre, ao camponês mais pobre, porque se nós zelávamos para que ele não sofresse consequências prejudiciais com a marcha da coluna, o inimigo que nos perseguia cometia desatinos contra o povo. Nós mesmos tínhamos no cavalo uma arma, de maneira que quando um camponês tinha um cavalo, esse cavalo nós tínhamos que requisitá-lo, porque se não tomássemos, o inimigo tomava. E para um camponês que tem um cavalo, sabe qual é o prejuízo de perder esse animal. Para um fazendeiro, com milhares, centenas de cavalos, é fácil ceder uma parte. Não é para ele um grande prejuízo, mas para o camponês é um prejuízo total. Foi quando resolvemos terminar a luta, podíamos continuar. Já tínhamos lutado durante 2 anos, ninguém tinha nos derrotado, porque derrota seria terminar a coluna. Tivemos algumas derrotas táticas, etc., mas não uma derrota esmagadora que continuávamos marchando. E podíamos continuar por outros 2 anos. Mas isso seria um contrassenso, seria não raciocinarmos que isso não ia resolver nada. Foi quando terminamos a marcha visando objetivamente, eu pessoalmente, pelo menos estudar, examinar onde estavam as causas disso. E só encontrei uma explicação lógica para minha mente no marxismo-leninismo. Por isso que aderi em seguida ao Partido Comunista. Foi a coluna que me abriu os olhos para procurar a ciência do proletariado, que é o marxismo-leninismo. Olha que a reforma agrária é uma necessidade no Brasil. É uma das causas fundamentais da própria inflação. O senhor Sarney fala em inflação zero. O senhor Funaro, pelo menos, isso é absurdo. No regime capitalista nunca haverá uma inflação zero. E quem disse isso são os banqueiros, que vão à televisão e dizem que não é viável a inflação zero. Então é para enganar o povo, é simplesmente para ludibriar o povo. Isso eu já tinha dito no dia 15 de março, 15 dias depois do decreto do pacote de 28 de fevereiro. Aquele documento era um documento político para ludibriar o povo. Ludibriar por quê? Quais são as causas estruturais da inflação? Não são apontadas. Ninguém fala delas, muito menos o senhor Figueiredo, o senhor Sarney. Quer dizer, as causas fundamentais da inflação dentro da estrutura econômica brasileira estão no lucro dos monopólios, que não são controlados. Cada um tem o lucro que bem entende. Não há nenhum controle para o lucro da Volkswagen e das outras. A segunda é essa sangria que sofre o nosso país com a remessa de dólares para o estrangeiro. Não só os lucros, mas também de muito brasileiro que se diz patriota, mas manda o dinheiro que possui para os bancos da Suíça, dos Estados Unidos, etc. E a terceira é o latifúndio, porque quem produz alimentos no Brasil não é o latifundiário, é o pequeno camponês, é o trabalhador que planta o feijão, que planta o milho. Esse é que produz alimentos. E no Brasil, todos os anos há déficit de alimentos. Quantos anos levamos comprando feijão no México ou no Chile? Agora é a carne, foi o leite. Quer dizer, sempre há um déficit da produção para a alimentação. Quer dizer, a procura de alimentos é maior do que a oferta. Só isso já é um fator inflacionário. Isso continua. Mas, companheiros, que os problemas são esses. A reforma agrária é indispensável para acabar com o latifúndio. E, como que está acabando o latifúndio, a terra pode ser entregue ao camponês. E, posteriormente, com a criação da sociedade socialista, pode-se lutar para a coletivização desse pequeno proprietário, que ele se una em coletivos, em cooperativas, ou pela forma soviética, ou pela forma cubana, né, de maneira que produza mais para alimentar os centros operários. Porque com o desenvolvimento da economia surgem os grandes centros operários de 1 milhão, de 2 milhões de trabalhadores que não produzem nada na agricultura e que precisam ser abastecidos. O erro do camarada Gierek, por exemplo, secretário do partido polonês, foi esse. Ele quis transformar a Polônia, em poucos anos, de país agrário em país industrial, sem fazer uma reforma agrária, com a divisão da terra, a terra entregue a pequenos proprietários, de meio hectare até 2,5, 30% dos camponeses poloneses estavam nessa situação, tinha um pequeno lote de terra. Chegou a ser feita a reforma agrária na Polônia, mas criou um problema gravíssimo, político, um contraste, um choque com o Vaticano.
Quando o camarada Gomulka assumiu o governo, verificou que esse era o problema principal que ele tinha que enfrentar. Anulou a reforma agrária para entregar a terra aos pequenos camponeses, eles ficaram para resolver o problema político das relações do Estado polonês com a igreja. Esse o fator, foi o que ele determinou, né? E não havendo uma produção de pequena propriedade, não abastecia os grandes centros, porque com a reforma que Gierek fazia para desenvolvendo a indústria, surgiram grandes centros operários de 1 milhão de habitantes. Como abastecer isso com a pequena propriedade? Não podia. Antes disso, precisava fazer a coletivização da terra. A próxima pergunta eu vou passar a palavra para o jornalista Armando Sartori, mas antes eu gostaria de fazer um lembrete para as pessoas que estão vendo o Roda Viva em casa, que hoje esse programa não permite a pergunta dos telespectadores por telefone, porque esse programa foi gravado com antecedência. Por favor, Sartori. Senador, o senhor disse há pouco que no movimento das diretas, o povo foi usado como massa de manobras pela burguesia. A conclusão que eu chego é que isso foi possível porque não havia um partido ou alguma organização popular que pudesse conduzir e liderar o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, o senhor disse que não acredita no funcionamento do chamado Bloco Progressista na Constituinte. Que se forme o Bloco. Se forme o Bloco Progressista. Sendo assim, que perspectivas o senhor vê para o surgimento de um partido que aglutine esses interesses populares, quer dizer, que represente realmente? E se o senhor vê possibilidade que algum desses partidos existentes hoje possa ser esse partido? Eu penso o seguinte: os erros que cometemos à frente do Partido Comunista, eu pessoalmente cometi, já citei um, e outros erros foram cometidos, todos eles se devem ao atraso cultural do nosso povo. A falta de conhecimento da teoria do proletariado, que é o marxismo-leninismo, que no Brasil nunca foi estudado. Os livros eram perseguidos. Durante anos, o Partido Comunista mal conquistou a legalidade pela primeira vez, já tinha 23 anos, quando foi em 45, que conseguiu a primeira legalidade. Quer dizer, no nosso país, a classe operária atrasada, analfabeta, o que poderia ter surgido seria uma corrente intelectual marxista. Intelectuais brasileiros que, nesse período, depois principalmente da Revolução Soviética, estudassem o marxismo. Isso houve na Rússia czarista. Naquela velha Rússia czarista, depois da emancipação dos camponeses, né, em 1860, existiu uma corrente intelectual de grande valor, que exerceu uma influência internacional. O senhor sabe que na segunda metade do século passado, os melhores romancistas lidos no mundo inteiro eram russos. Era Tolstói, era Dostoiévski, eram os grandes romancistas da época. Os melhores professores de física naquela época eram também, matemáticos também eram. A essa corrente intelectual que estudou o marxismo, Lenin chamava de marxismo de cátedra. Mas isso aqui no Brasil não houve. Marxismo de professores. Porque era a intelectualidade que podia estudar essa teoria e realmente defender. Entre eles, um que Lenin chamava mestre, que Plekhanov foi mestre de Lenin. Participava dessa mesma corrente, né? Foi nessa corrente que Lenin pôde colher alguns elementos de talento para formar um partido. Assim mesmo teve que esperar 10 anos. Né? Ele chegou a Petersburgo em 93 e o partido só foi construído, iniciado mesmo em 1903. Tendo à frente esses elementos. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. Eu estou certo de que a situação das massas no Brasil vai se agravar cada vez mais. A política do Sr. Sarney é descarregar as dificuldades nas costas dos trabalhadores. O capitalismo não tem outra solução. É descarregar todas as dificuldades, então a situação das massas vai agravar-se. Elas não vão ficar de braços cruzados. Nenhum povo enfrenta a fome sem lutar. O nosso povo também vai a grandes lutas. Essas lutas serão reprimidas, mas a classe operária vai aprender muito com isso. E como alguns operários já estão lendo, porque hoje já existem os livros em português, né? E há também intelectuais modestos que não aparecem, mas que estão estudando marxismo, ou sozinhos, ou em pequenos grupos na universidade, eu penso que o nível de conhecimento da ciência do proletariado vai se elevando pouco a pouco, e que nesse
meio, diante das próprias lutas, que a classe operária aprende mais é na luta. Durante a luta serão escolhidos os verdadeiros dirigentes da classe operária, capazes de organizar um partido revolucionário em nosso país. Isso que está aí, isso aí, a expressão mais justa que eu posso aplicar, isso não tem nada a ver com marxismo. Isso é uma podridão oportunista. Tanto PCB, PCdoB, MR8, todos eles não têm nenhuma base científica na sua política. É uma política completamente errada, distanciada, divorciada completamente do povo, somente para servir o seu Sarney, que estão a reboque de Sarney, colocam a classe operária a reboque da burguesia, porque não tem uma linha política correta, não querem nem ao menos iniciar uma autocrítica depois da acumulação de erros que nós cometemos, que nós à frente do partido cometemos grandes erros, e o comunista não está livre de cometer erros, né? É humano errar. Só não erra quem não faz nada, mas isso é o maior de todos os erros, né? É não fazer coisa nenhuma, né? Mas é que fazendo alguma coisa está sempre... Já os latinos diziam, né? Humano é errar e humano e realmente é a situação inevitável disso. Mas o comunista, errando, tem que reconhecer o erro e depois procurar as causas do erro, para arrancá-las de raiz. Esse erro não se comete mais. Depois que se arranca de raiz as origens do erro. Mas para isso é necessário um grande esforço e uma grande modéstia para saber enfrentar e fazer dizer, porque o comunista tem que dizer ao povo. O dirigente comunista que errou e que reconheceu o seu erro e não se dirige ao povo, não ao partido apenas, ao povo. Ele errei e diz qual é a experiência desse erro, de onde estavam as origens desse erro, esse não tem prestígio para dirigir partido. Não pode dirigir partido. Algum grande erro que eu cometi muitos, já cometi muitos. O mais importante eu já citei aqui, que foi em 45, em que nós tomamos uma posição subjetiva. Negávamos o capitalismo no Brasil em 45, quando o Brasil já era um país capitalista. Eu gostaria que o senhor respondesse a próxima pergunta do jornalista Luiz Gonzalez. Muito bem. Senador, o senhor tem falado em várias respostas sobre políticas incorretas. Eu queria saber do senhor se o senhor já estivesse à frente desse partido marxista de quadros preparados, científicos, conhecedores da teoria, qual seria a política correta que o senhor determinaria para esse partido neste momento, nesta eleição e para o próximo ano? Em primeiro lugar, nós temos que examinar a realidade objetiva do Brasil. Se é um país capitalista, um revolucionário dentro do país capitalista luta por uma sociedade superior. Então o caráter da revolução, em vez de ser nacional libertador, como é atualmente para os partidos comunistas atuais aí, seria já socialista. Quer dizer, o caráter da revolução no Brasil, já há muitos anos, que devia ser de luta por uma nova sociedade, uma sociedade socialista. O operário de talento, que é o Lula, sem dúvida alguma, já declarou isso. Eu já citei aqui. Já disse aqui, nas condições de fazer, não basta aumentar salário, precisa mudar o regime. Quer dizer, conquistar um outro regime, que é o regime superior. Depois do capitalismo, o capitalismo leva inexoravelmente ao socialismo. Então, lutar pelo socialismo. Agora, lutando pelo socialismo, nós temos que participar da vida política da nação e temos que participar, portanto, dessa vida dentro ainda do capitalismo, enquanto não é possível fazer a revolução. Porque a revolução não se faz quando quer. No Brasil, por exemplo, é indispensável para que a revolução possa ser vitoriosa, possamos pensar em fazer uma revolução, uma mudança de classes no poder, porque a revolução é isso, é mudar uma classe por outra, no poder político. É indispensável, em primeiro lugar, democracia para o povo, para as massas. Isso nós não temos no Brasil hoje ainda. Não, a democracia hoje no Brasil é para uma elite. Isso aqui no litoral, né? Porque lá no interior é a matança. O fazendeiro considera que é dono de tudo, que vive na sua terra, direito de vida ou morte sobre o trabalhador. Mas aqui no litoral mesmo, o operário, o trabalhador, a pessoa pobre, consegue fazer da seu lar inviolável? Não, a polícia entra na casa de qualquer trabalhador sem dar satisfações, sem nenhum mandato judiciário. Então não há democracia para o povo, há uma democracia para uma elite. A elite intelectual, etc., e rica é que tem, é que goza de democracia. E sem democracia não pode haver revolução. Muitas pessoas se equivocam quando falam sobre a Revolução Soviética de 1917,
pensando que ela se deu num regime de extrema reação. Ao contrário, naquele momento, o ano de 1917, a Rússia czarista, que só terminou mais tarde, né, era o país mais democrático da Europa. Já havia se afastado da guerra, não estava mais em guerra, e fez a Revolução Burguesa, botou o czarismo abaixo, proclamou a República, e era o país mais democrático. Os bolcheviques falavam nos quartéis. Imagine chegarmos aqui a uma época em que eu posso entrar nos quartéis e falar aos soldados. Agora, isso ainda não há possibilidade. Do ponto de vista prático, o que o senhor defenderia na Assembleia Constituinte do ano que vem, para que essa democracia seja estendida? Nessa Constituinte não tinha nenhuma ilusão, porque quantos comunistas poderão estar dentro dessa Assembleia Constituinte? Seremos uma minoria, será uma minoria. Homens que tenham mesmo a consciência revolucionária serão muito poucos. Eu já tive uma situação semelhante, e nós éramos 15. Na Assembleia de 46, nós éramos 15 comunistas, mas é uma minoria dentro dos 300 e tantos membros da Assembleia Constituinte. Ainda assim, senador, tudo aquilo que nós propunhamos era impedido pela maioria. Mas quais seriam as posições, ainda que derrotadas? As posições seria lutar por uma Constituinte democrática, pelo menos. Assegurar algumas questões fundamentais. Primeiro, o direito de greve. Absoluto. Não isso que está nesse projeto do senhor Afonso Arinos, com uma infinidade de limitações. Ou então o projeto do senhor Passionotto, que ele apresentou agora ao Congresso, em que ele cria novas categorias que são do interesse social, não pode mais fazer greve. Nem bancários, nem ferroviários, nem médicos, não pode, de acordo com as ideias do senhor Passionotto. Quer dizer, subordinação do movimento sindical ao Ministério do Trabalho. Essa que é a realidade. Isso não é movimento sindical. O senhor aumentaria o poder do Estado ou diminuiria o poder do Estado na próxima Constituição? Não, isso não é muito relativo. Aumentar ou diminuir o poder do Estado. O essencial é que houvesse democracia para a massa, para o povo. Fosse realmente democrático. Que nenhuma polícia pudesse penetrar no lar operário sem um mandato judiciário. Que é o que acontece hoje. Eles entram nas casas, isso a gente vê na televisão, né? Quando houve aquela greve dos boia fria ali em Guariba, ali perto de Ribeirão Preto, a televisão mostrava como os policiais do senhor Montoro arrancavam o operário de dentro de casa para surrá-lo a chicote. Não era nem a castete, era a chicote do lado de fora. Isso não é democracia. E essa democracia que precisamos, pelo menos, legislar sobre ela para que a Constituição assegurasse essa liberdade. Isso que era o fundamental. Senhor Prestes, a próxima pergunta vai ser feita por Marco Aurélio Garcia, historiador. Muito bem. Senador Prestes, ouvindo as suas considerações, senador Prestes, ouvindo as suas considerações sobre a situação atual do Partido Comunista, ou dos partidos comunistas no Brasil, eu me lembro um pouco de uma frase que um dissidente tcheco, logo depois da invasão, pronunciou diante de um amigo meu que visitava a Tchecoslováquia nesse momento, que dizia: meu amigo, esse é um país estranho, que é um país onde os comunistas não têm partido e o partido não tem comunistas. Por outro lado, quando eu escutava o senhor falando sobre o que seria um projeto de reconstrução de um partido revolucionário no Brasil, eu vi invocar, de uma maneira geral, as clássicas referências ao modelo de partido leninista, onde há um peso muito grande dado ao papel da intelectualidade, de vez que a sociedade vive, segundo as suas palavras, um atraso cultural muito grande e que dificilmente os trabalhadores, a partir de um processo espontâneo, podem chegar a uma consciência revolucionária. 60 anos depois de várias experiências socialistas desse tipo, eu acho que eu pelo menos me permitiria ser um pouco mais temeroso, um pouco mais inquieto quanto a esse tipo de afirmações, e eu gostaria de propor uma reflexão em torno da seguinte questão. Esse modelo de partido centrado fundamentalmente num grupo de intelectuais, ainda que evidentemente em contato com o movimento trabalhador e procurando interagir sobre esse movimento trabalhador, não é um modelo que cria riscos muito grandes de uma vanguarda iluminista que tende inclusive a se autorreferir excessivamente e com isso, em realidade, suprimir os valores democráticos que transcendem de alguma maneira, seja as sociedades capitalistas ou socialistas, porque eu acho que há alguns que
do tipo pluralidade de partidos, liberdade de imprensa, alternância, etc., etc., me parece que são valores que, de uma certa maneira, não podem ser reivindicados como valores de democracia burguesa, mas sim são valores democráticos. Bem, eu penso que o seu raciocínio tem algo de lógico, mas é muito parado, porque eu me referi à formação de um partido. Para iniciar um partido, temos que partir de um grupo de pessoas, pelo menos conheçam o marxismo e que sejam firmes na defesa dos seus princípios. Mas em seguida, formado um partido, ele vai se ligar às grandes massas. Um partido não pode viver sem estar ligado às massas, sem educar os trabalhadores e sem conquistar trabalhadores para a direção do partido. É esse que é o processo de crescimento de um partido comunista. Não vai ficar cifrado, reduzido a esse pequeno grupo inicial. Esse pequeno grupo vem se substituindo justamente por homens que vêm de baixo, educados pelo próprio partido, conhecedores do marxismo, que chegam à direção do partido. Através de congressos, o partido enriquece a sua própria direção, elege operários que já conhecem o marxismo, que já foram educados para compor a sua direção. Esse grupo inicial é que necessita pelo menos conhecer o mínimo de marxismo e ser firme na direção. Por isso que eu digo que esses partidos que estão aí não podem se transformar em partidos revolucionários, porque o primeiro passo que eles tinham que dar era um processo autocrítico, exame profundo dos erros que cometeram, para afastar radicalmente as causas desses erros. E eles se negam a fazer isso. Eu, durante 10 anos, de 1967, quando levantei pela primeira vez minhas dúvidas sobre a orientação do partido, foi em 1967 que eu levantei essas dúvidas, até 1969, a pericia pedia ao Comitê Central que examinasse os erros, que fosse comigo examinar os erros, mas negavam-se. E até hoje se negam. Negam-se de tal maneira que nem os documentos que eu apresento eles não criticam. Não apresentam críticas aos meus próprios, ficam calados. Por quê? Porque não querem discutir o assunto que tem que levar, sem dúvida alguma, a arrancar de raiz os erros que nós cometíamos. Porque as raízes dos erros estão longe. Eu, depois que cheguei à conclusão de que havíamos errado, isso é o primeiro passo. Lenin diz, reconhecer o erro é o primeiro caminho dado, o primeiro passo dado no caminho. Mas é necessário o comunista investigar as causas, arrancar de raiz o erro, porque esse depois não se comete mais. Mas se não se comete, não se vai à raiz do erro, não se faz autocrítica. Porque a autocrítica é o seguinte, não é confissão religiosa, bater no peito que erramos. É necessário raciocinar. Como é que eu, que sou um revolucionário, que estou disposto a dar a minha vida por essa causa, cometi um erro que é prejudicial à revolução? Eu tenho que examinar na minha cabeça onde está a origem desse erro. Então fui examinar o passado do nosso partido. Encontrei logo em 45 o erro a que eu já me referia, em que nós negávamos a possibilidade que o capitalismo no Brasil. Mas isso tem origens também. E as origens eu fui descobrir no 6º Congresso da Internacional Comunista, em 1928. Esse congresso cometeu muitos erros. Entre eles, elaborou umas teses, um documento que tem esse título, Teses para o Desenvolvimento da Luta dos Povos dos Países Coloniais e Semicoloniais. Esse documento foi aplicado dogmaticamente em toda a América Latina, com exceção de Cuba. Foi o único país que se livrou disso. Mas os outros todos estão aplicando ainda, até hoje. O PCB ali aplica ainda esse documento. Isso é um absurdo, que o Brasil não é mais país colonial desde quando? Desde o princípio do século passado que se libertou da colônia portuguesa. Senador, eu comparto a sua avaliação sobre os partidos atuais. Vejo, no entanto, nas suas colocações um certo otimismo, que evidentemente eu admiro, mas me permitiria fazer uma pequena observação. Obviamente, os partidos comunistas, eles não se mantêm exclusivamente em torno de uma elite intelectual. Eles procuram constituir um quadro mais amplo. Agora, como o senhor mesmo explicava na sua intervenção, ele se constitui em grande medida através de um processo permanente de educação e de um processo de definição política que supõe por trás, né, um certo suposto geral, que tem um suposto geral por trás, que é a teoria marxista-leninista, por assim dizer. Ora, eu digo que tenho uma certa dificuldade em compartilhar o seu otimismo, na medida em que essa expressão marxismo-leninismo hoje em dia ela é uma expressão extremamente errática. Tanto é assim que, sob esse guarda-chuva, nós vemos abrigados o
os dirigentes albaneses, os dirigentes da China, o senhor Gorbachev, no Brasil o senhor João Amazonas, o senhor Jocando Dias, e o senhor reivindica, e possivelmente outros aqui reivindicariam a mesma coisa. Então, a grande pergunta que se coloca é a seguinte: qual é a instância, alguém me dirá, bom, a instância da prática revolucionária, mas enfim, como se mede efetivamente hoje em dia a constituição dessa organização revolucionária, mas sobretudo, né, porque eu acho que é exatamente em torno dessa questão que nós assistimos esse processo autofágico dos partidos comunistas que o senhor mesmo descreveu, do qual o senhor inclusive foi tragado por ele. Quer dizer, abusa-se muito do nome de marxismo, mas o marxismo é Marx, Engels e Lenin. As obras deles estão aí para quem quiser conhecer o marxismo. Interpretar esse marxismo. O marxismo é aplicado a uma determinada realidade. Aqui no Brasil, por exemplo, uma das maiores dificuldades para aplicarmos o marxismo é o desconhecimento da realidade brasileira. Em 1945, nós não conhecíamos a realidade. E hoje ainda, não houve até hoje um balanço, uma análise global da realidade brasileira, que é muito complexa. Cada estado é um caso diferente, cada município, às vezes, é um caso diferente. O que nós precisamos é uma análise global dessa realidade à luz do marxismo-leninismo. Isso até hoje não foi feito. Mesmo porque as estatísticas no Brasil são muito precárias. Né? O senhor viu ainda agora, o senhor Funari, o senhor Sarney, quiseram determinar qual era o índice de inflação no Brasil. Surgiram logo 3 números. Né? O do Banco do Brasil, o do IBGE, e lá o do Ministério da Fazenda, etc. Por quê? Porque não há estatísticas. Isso existia na Rússia czarista. Na Rússia czarista, com todo a pressão do regime político reacionário, existia realmente uma estatística de tal natureza que Lenin pôde, na base daquela estatística, elaborar um dos seus trabalhos mais importantes para a aplicação do marxismo na Rússia, que foi aquele livro dele, que com 23 anos, 24 anos, redigiu sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Isso nós temos no Brasil? Não temos. Há elementos aí, como Florestan Fernandes, como o próprio senhor Celso Furtado como economista, que contribuíram, que trazem elementos para isso. Mas não há ainda uma análise concreta da realidade brasileira. E como o marxismo não é dogma, não tem modelos, o marxismo precisa ser aplicado, é um método de ação aplicado a uma determinada realidade. Se desconhecemos essa realidade, cometemos erros na aplicação do marxismo. Inevitáveis, precisamos realmente estudar e avançar no sentido do conhecimento dessa realidade. Senhor Prestes, a próxima pergunta é do jornalista Marcos Ferma, da Rádio Cultura. Uma pergunta prosaica, a primeira pergunta. O que o senhor tem na lapela? Eu queria que mostrasse aqui. Esse aqui é um emblema da candidatura do sociólogo o Florestan Fernandes. Então, um esclarecimento, que eu estava inquieto, eu via brilhar aí esse distintivo luminoso, né? E por que o Florestan? Não, o Florestan é um homem que, talvez um dos que mais se aproxima de uma solução marxista para o estudo dos problemas brasileiros. Como sociólogo, ele tem se realmente destacado pelos seus trabalhos. Né? Trabalhos sobre a própria Revolução Burguesa no Brasil é um trabalho importante, e outros trabalhos dele. Isso não significa ainda que já sejam realmente marxistas, etc. E um homem sozinho não pode fazer essa elaboração do que é realmente a realidade brasileira. Senador, o senhor foi, quando jovem, né, o autor de uma grande proeza militar. Eu sei de generais, marechais, que aqueles que não participaram da coluna, que até hoje me parece que se mordem de ciúmes, né, pelas suas proezas quando jovem, né, na coluna Prestes. O senhor naquele tempo não era marxista, tinha o espírito da aventura, né, e fez aquela longa marcha. O senhor, se fosse marxista naquele tempo, teria feito tamanha proeza, que é um dos maiores feitos épicos da história desse país? Eu penso que não pode se escrever a história com hipóteses. Na verdade, as hipóteses, a história tem que ser realista, tem que partir da realidade. Aquilo foi um fato concreto, nós fomos levados àquilo. Não tínhamos nenhuma ideia de fazer aquela marcha. Mas nós tínhamos que nos defender. Tomamos armas lá no Rio Grande do Sul, formamos um pequeno grupo lá de 1.500 homens que não podíamos nem armar, porque os quartéis do Rio Grande estavam desarmados. Dos 1.500 só podia dar armas longas somente a 700. Os outros estavam de revólver e pistola na mão. A questão de munição era precaríssima, a situação de munição. Mas nós nos levantamos,
mantivemos a luta, saímos do sítio ali de São Luís depois de 2 meses, conseguimos nos unir aos companheiros de São Paulo no Paraná, e como não podíamos ficar também ali enterrados, atravessamos o Rio Paraná, entramos no Paraguai e fomos a Mato Grosso. E iniciamos a marcha. São as condições, as circunstâncias que nos levaram a ela. Então ela foi muito de aventura da juventude, né? Foi uma aventura de jovens, sem dúvida alguma. Loucuras da juventude. Isso é muito comum. O que você acha hoje dessa loucura? Essas loucuras, às vezes dão certo, outras vezes não dão. E o que a loucura do Fidel deu certo também, não foi? E era loucura também, um punhado de homens da Serra Maestra, ninguém podia acreditar que aquilo pudesse levar à Revolução Cubana. Levou à Revolução Cubana. E como é que você vê hoje, assim, esse episódio todo, digo, a própria coisa assim, os cavalos, eu a ação acho que foi e tudo mais? a Marcha da Coluna, se quisermos analisar, mas durante 50 anos pesou silêncio absoluto. Em nenhuma universidade se falava, não houve uma investigação profunda sobre a coluna. Durante 50 anos, desde o meu manifesto de 1930, que já era considerado comunista, não era ainda comunista, mas foi que eu rompi com os tenentes e com a candidatura a Vargas, né? Durante 50 anos, silêncio absoluto. Nas universidades não podia nem se falar, os livros não diziam coisa alguma sobre a coluna. Agora, depois de 80, é que pouco a pouco vem se desenvolvendo, hoje nas universidades já se elaboram teses, a investigação, a procura objetiva do que foi a coluna. A coluna traz algumas lições, porque foi um acontecimento que é realmente interessante, né? Foram 25 mil quilômetros, percorremos 13 estados do Brasil, enfrentando tropas 10, 20 vezes superiores às nossas. E isso revelou, pelo menos uma questão surgiu, que é o povo brasileiro, quando confia na liderança, é capaz da maior abnegação. Dar a vida por aquilo, porque eles confiavam na liderança na coluna. Era isso. Quando chegamos no sul de Mato Grosso, já no início da marcha, podemos dizer, no começo ainda, tínhamos atravessado 3 estados, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Entrávamos em Mato Grosso, os operários, os trabalhadores da coluna, os soldados, já se orgulhavam de participar da coluna. Já tinham um amor à unidade em que eles participavam. Alguns diziam, já com essa vanglória, eu vou dar de beber ao meu cavalo já no Amazonas. Já pensavam chegar até não chegamos lá, chegamos até o Tocantins, né? Mas não chegamos, mas já na bacia amazônica, né? Mas é que isso foi que surgiu, essa confiança na liderança. O povo brasileiro, o que há é falta de líderes. Nesses 21 anos não se formou um líder, formou um líder sindical, que é o Lula. Mas os líderes políticos são os mesmos de antes de 64. É Ulisses Guimarães, é Montoro, é Brizola, são todos... Qual é um líder político novo aí no Brasil que tenha surgido depois desses 21 anos? Não temos ainda. Porque não havendo democracia, não havendo debate, não havendo luta política, não podem surgir Mas parece líderes. que o senhor simpatiza bastante com o Brizola, né? Não, não é que eu simpatize com o Brizola. As circunstâncias políticas me levam a apoiar a candidatura Brizola, já desde 82. Perguntam-me muitas vezes, por que apoiou o Brizola em 82? Não foi pelos belos olhos de Brizola. Eu não faço política baseado nas características do indivíduo. Eu vou cumprir a tarefa de um comunista. Uma análise concreta da realidade concreta. Naquela época eu analisei e cheguei pelo menos a 2 conclusões. Primeiro, que o povo brasileiro nas eleições de 82 ia votar contra a ditadura, na sua maioria. E foi isso. Vocês sabem que o resultado da eleição, os partidos de oposição tiveram mais de 10 milhões de votos do que o PDS, que era o partido do governo. Então a massa, a maioria da população votou realmente contra a ditadura. E que o partido que tinha melhores condições para derrotar a ditadura em âmbito nacional era o PMDB, que era o partido de oposição, e que já tinha derrotado a ditadura em 74 e 78. Em 74, ainda como MDB, de 22 candidatos a senador, elegeu 16. De tal maneira que o senhor Geisel percebeu que perderia a maioria no Senado. Então, foi ao pacote de abril de 77, criou o senador biônico para não perder a maioria no Senado. Foi essa a realidade. Então, era isso. Menos aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro estava no governo, era o próprio MDB, que estava no poder, o senhor Chagas Freitas, que era igualzinho à ditadura, não havia nada. Então, no Rio de Janeiro não podia votar no Chagas Freitas. Tínhamos que procurar outro partido de oposição, só restavam 2. O PDT do Brizola e o PT do Lula. O PT era muito pequeno, insignificante. O Lula até hoje não conseguiu construir partido no Rio de Janeiro.
devido ao sentido reacionário da intersindical, né, do Rio de Janeiro, que é profundamente reacionária. E ele, para construir o partido, ele parte, em geral, do movimento sindical. Mas ele que não conseguiu até agora. Agora, na última eleição para prefeito do Rio de Janeiro, ele obteve menos de 1%, 0,97% foi o PT. Mas ele que o PT não podia ser. Então tinha que ser o PDT do Brizola. Veja que não foi pelos belos olhos, foi um raciocínio lógico baseado na realidade objetiva. Eu gostaria de perguntar ao senhor Prestes, como é que o senhor tomou contato pela primeira vez com a literatura marxista? O senhor disse que não era marxista, não era comunista, quando liderou a coluna. O senhor sentiu uma necessidade de explicar aquilo que o senhor conheceu no Brasil, a pobreza toda, quando o senhor fez a marcha da coluna. Aí o que o senhor fez? O senhor procurou livro com amigos? Como é que foi esse contato com essa literatura? Ao chegar à Bolívia, o primeiro país em que entramos depois da coluna, eu recebi algumas visitas. Não? A primeira foi do jornalista Rafael Correia de Oliveira, do Jornal de Santos. Depois foi representante do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. E já me levou uma boa biblioteca, um grande número de livros. Quase todos os escritores de São Paulo mandavam livros, inclusive o Plínio Salgado, né? Mandou O Estrangeiro com autografado, com dedicatória. E entre eles também alguns livros marxistas, muito poucos. Um manifesto comunista, um livro dessas coleções francesas de capa vermelha que existia naquela época, uma brochurazinha de Lenin com diversos artigos de Lenin. Posteriormente, o camarada Astrogildo Pereira esteve comigo em Porto Soares. Passamos 2 ou 3 dias juntos, eu tive a ocasião de conversar com ele. Mas não sabia nada, perguntava algumas coisas sobre... Ele tinha estado na União Soviética, para mim era muito importante conhecer o que era a União Soviética. Mas onde eu fui encontrar mesmo o marxismo foi quando eu me desloquei para Buenos Aires, que é um grande centro cultural. Lá existia um partido comunista relativamente forte, já existente, e foi apoiando-me nesse partido. Tive algumas reuniões com seus dirigentes, o camarada Codovilla, o camarada Ghioldi, e encontrei nos livros. E, pouco a pouco, comprei muito livro inútil, porque era um autodidata, a busca de livros de economia, que não me serviam, em geral não serviam para nada, até que encontrei a obra de Marx e comecei. E depois pude sair de Buenos Aires, onde a minha situação era muito difícil, porque o número de brasileiros era muito grande, as visitas de jornalistas brasileiros também me tomavam muito tempo, mas eu fui trabalhar como engenheiro na província de Santa Fé, e lá eu era quase que o único brasileiro. Organizei um horário de trabalho próprio para poder estudar. Né? Trabalhávamos das 4 da madrugada ao meio-dia, depois do meio-dia estava com a tarde e a noite livre para estudar. Foi onde eu pude ler O Capital de Marx, foi lá em Santa Fé. E li alguns livros, comecei a ler alguns livros de Lenin. Né? A verdadeira crise mental, psicológica que tive, foi quando li o livro de Lenin, O Estado e a Revolução. Porque contrariava tudo quanto eu tinha aprendido na própria escola militar, sobre o direito, sobre o Estado. Na escola militar dava-se a noção de que o Estado era uma instituição acima das classes para distribuir justiça. Era essa a noção que eu tinha ainda do Estado para um elemento formado para massacrar operários, né? Porque a escola militar nos prepara para oficiais do Exército. Né? E essa noção que eu tinha, chega Lenin e mostra com um raciocínio de ferro, um raciocínio inexorável, que o Estado é um instrumento de dominação de classe. Eu tive a impressão de que tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha acumulado na minha mente estava errado. Que eu precisava fazer uma limpeza, raspar o cérebro e colocar outro. Fazer um outro cérebro para poder realmente compreender o marxismo. Mas desde então eu aceitei que o marxismo é que nos dava explicação para muitos fenômenos que eu até então não tinha uma explicação. A próxima pergunta que o senhor vai responder, por favor, é do jornalista e escritor Vladir Nada. Queria saber o seguinte, o senhor acha que a censura é necessária? A censura que aí está tem agido direito? E o senhor proibiria o filme do Godard, Je vous salue Marie? Não, eu penso que numa sociedade capitalista não há nenhum objetivo para isso, não há nenhuma razão de ser para isso. Quer dizer, o governo devia dar, não havia necessidade de nenhuma censura, principalmente na obra literária, artística, né? Não deve ser censurado, deve ser ter a liberdade para que as manifestações artísticas se manifestem de todas as maneiras. Né? Agora, numa sociedade socialista, comunista? Uma sociedade comunista, às vezes, é necessário, né? Porque, principalmente na União Soviética, porque na União Soviética trava-se hoje a pior luta ideológica, a mais séria. O inimigo está sempre tentando
ganhar as massas para as suas posições da ideologia oposta à ideologia dos trabalhadores, a ideologia da classe operária. Né? Os dissidentes? É isso que continua, isso existe e continua. Né? Então o governo precisa tomar algumas medidas de censura ou de realmente para não permitir que a classe operária seja ganha por isso. Essa que é a necessidade. E, naturalmente isso vai pouco a pouco vai sendo eliminado. E eu penso que o secretário atual mesmo está com essa visão de acabar com muita coisa que era já anacrônico e que não havia mais razão de ser, porque a sociedade soviética é constituída de homens, e eles erram também como qualquer outro. E cabe ao próprio povo soviético corrigir os erros, os excessos, as medidas desnecessárias, muitas vezes tomadas na própria União Soviética. Eu vivi lá na União Soviética há alguns anos, conheço bem a sociedade soviética, acho que há bastante liberdade. O que é uma democracia diferente da democracia burguesa, porque a democracia pode ser burguesa e pode ser democracia do proletariado, é outra. E além disso é necessário defender o Estado, que uma classe nova chega ao poder, ela não está preparada, não tem elementos já conhecidos como defensores realmente da nova ordem política. Então algumas medidas são necessárias tomar para poder assegurar a estabilidade desse novo Estado. Agora, na sociedade comunista, o senhor aceita a arte não engajada? O quê? A arte não engajada politicamente? Eu acho que deve haver liberdade artística, liberdade de composição artística para que todas as tendências artísticas se manifestem. Essa é a minha opinião pessoal. Né? É claro que pode haver restrições, mas serão de caráter político, por uma necessidade, para manter e para conservar o poder na mão de uma classe nova que chegou ao poder. Esse é o processo. O senhor veja no Afeganistão agora, foi proclamada a República, a Revolução Democrática foi vitoriosa, em 78, né, em abril de 78. Não havia nem polícia, nem exército organizados, mas a burguesia e os latifundiários que fugiram para o Paquistão, lá estão organizados, estão fazendo instrução, estão preparando guerrilheiros e invadindo o país. Eles que já tinham feito um acordo de solidariedade e ajuda mútua com a União Soviética, um mês depois da Revolução, já fizeram um acordo. Solicitaram ajuda soviética e está lá ajudando. Ainda agora há poucos dias o camarada Gorbachev sustentava o que desde Brezhnev já se dizia, que se os países vizinhos garantirem que não vão mais intervir no Afeganistão, a União Soviética retira imediatamente todos os seus soldados de lá. Agora consta já que parece que o Paquistão e outros países já estão dispostos a assinar algum documento dessa natureza. E o camarada Gorbachev disse que vai retira as tropas. Elas estão lá simplesmente para ajudar o povo afegano a se defender. É um novo poder, é um poder democrático, ainda não é socialista, mas que precisa ser salvaguardado, porque senão volta tudo à mesma situação anterior à Revolução Democrática de abril de 78. A próxima pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse é da jornalista Maria Angélica de Oliveira. Muito bem. Senador, eu queria saber o que o senhor achou do livro de Fernando Moraes sobre Olga Benário, se ele faz realmente um retrato fiel da sua ex-companheira. Queria também saber, desculpe, só queria complementar a pergunta, porque eu gostaria de saber porque o senhor se aliou a Getúlio após Getúlio ter entregue Olga Benário aos nazistas que a mataram. Não houve propriamente aliança, né? Eu começo pelo fim da sua pergunta. Não houve aliança, houve apoio. Eu estava na prisão ainda e já apoiava o governo do senhor Vargas, porque naquela época o inimigo principal da humanidade era o nazismo. O fundamental naquela época era liquidar o nazismo, o fascismo. Principalmente o nazismo alemão, Hitler, portanto. Esse era o inimigo principal da humanidade. Outros não compreendiam isso. A UDN, por exemplo, era contra a remessa de soldados à Itália. Dizia, primeiro temos que acabar com o fascismo do Brasil para depois, então, mandar soldados para combater o nazismo na Europa. Era uma inversão da situação, porque a derrota do Hitler teria consequências no Brasil. E, de fato, Getúlio, a 29 de outubro, caía, né? No mesmo ano de 45. Mas o fundamental, naquele momento, é nos voltarmos para o inimigo principal da humanidade, que era lutar e para isso, tínhamos que apoiar os nossos soldados que estavam na Itália, os pracinhas brasileiros, e o governo de Getúlio é que alimentava e sustentava esses soldados. Então apoiar aquele governo era para apoiar os pracinhas. Essa é a minha posição. Eu não faço política baseado nos meus ressentimentos pessoais. Eu faço política baseada nos interesses do povo brasileiro, da situação concreta, e tomo uma posição frente à situação concreta que estamos enfrentando. Mas foi essa a posição. Agora, quanto ao livro do Fernando Moraes, eu acho que é um livro verídico. Eu disse isso por escrito há poucos dias e a Folha publicou a minha carta.
porque tinha publicado naquela sessão painéis, né, de que eu fazia observações ao livro, que não gostei do livro. Não é verdade isso. Eu sempre achei que o livro foi útil, foi positivo, é veraz. Não há propriamente nada ali que eu possa combater. Há pequenos equívocos, etc., porque Fernando Moraes não podia adivinhar. Ele tinha proposto a mim que antes de mandar o livro à imprensa, ao prelo, que submeteria a minha julgamento. Tá? Então poderia ter emendado muito pequeno detalhe para tornar mais verídico, mais de acordo com a história, com o que se passou. Mas não fez isso e o livro, então, peca por aí. Mas no fundamental, ele é verídico. E, por outro lado, ele foi muito feliz na elaboração daquela reportagem. Podemos dizer que é uma reportagem. E foi feliz da maneira que ele colocou o problema, tornando, como se diz, emocional até. De maneira que a pessoa que lê se emociona e o livro presta um grande serviço porque diz a verdade sobre os acontecimentos. Por favor. O livro traz alguma revelação, senhor? Não traz. Traz uma revelação que eu não estava suficientemente informado sobre isso, que é a posição, baseado em certos documentos que ele conseguiu no Itamaraty ou não sei onde, depoimentos do companheiro Rodolfo Guialdi, que foi o primeiro que levantou o nome de Olga, que ela não era conhecida aqui como Olga, e isso foi sem dúvida um defeito. Depois ele foi visitar na Buenos Aires, o Rodolfo, e ele confirmou o que consta do livro. Isso para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia disso. Senador, a próxima pergunta, por favor, é do sociólogo Otávio Ianni. Na sua biografia política, o senhor cruzou muitas vezes com os militares. Na verdade, os militares estão presentes em toda essa história, não só na sua biografia, mas na biografia da sociedade brasileira. Parece que eles estão presentes na Revolução de 30, na ditadura do Estado Novo, na maneira pela qual se realizou a abertura democrática em 45, 46, e daí para diante, inclusive na chamada Nova República, que é, como ficou evidente nas suas respostas anteriores, pouco nova e que retém muito do que é velho precisamente da ditadura militar. Isto é, os militares estão muito presentes na história política brasileira. Eles não são profissionais, eles são frequentemente políticos. Há setores da hierarquia militar que são políticos atuantes, presentes, contínuos, quase que profissionais. O senhor vê alguma possibilidade de nós avançarmos na conquista da democracia sem uma redefinição drástica do papel das Forças Armadas no cenário político nacional? Eu penso que era isso que o povo brasileiro, em 84, desejava, né? O povo esperava que, elegendo o presidente da República, pudesse acabar com isso realmente. Fazer uma limpeza nessa situação e aproveitar para acabar com essa intervenção dos militares na política por cima do Estado. Em qualquer democracia burguesa, as Forças Armadas são um instrumento do Estado, a serviço do Estado. Enquanto que no Brasil eles é que intervêm no Estado, eles é que ditam ao Estado, ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o que deve fazer. Isso particularmente a partir de 64. O Exército brasileiro naturalmente evolui. Quer dizer, há mudanças dessa situação. Os militares vêm intervindo na política muito antes mesmo já da proclamação da República. Depois houve os tenentes de Floriano Peixoto, que intervieram. Depois, no governo de Hermes da Fonseca, as intervenções dos estados, os coronéis que substituíam as oligarquias estaduais diversas, no Ceará, e na Bahia e em outros lugares. E, isso é um poder que tem força. Hoje, no Brasil, é o único poder realmente forte, são as Forças Armadas. É o único que dispõe de 4 exércitos, marinha, aeronáutica, paraquedistas, as polícias militares estão à disposição deles, né? Não há outro poder. Um outro poder que poderia enfrentar a esse poder armado seria o movimento sindical. Quer dizer, a classe operária organizada, mas ela está ainda muito desorganizada. Quanto ao caráter do poder militar, seria possível dizer que nós já estamos inseridos numa realidade em que grande parte do poder do Estado brasileiro e, portanto, do controle da sociedade está influenciado
às vezes de modo decisivo, por algo que se pode denominar um complexo industrial militar, que já é uma realidade, e que está presente no cenário nacional? Justo, isso existe. Já existe esse complexo. Mas quem domina são os militares. Porque os militares aí continuam dominando. Eles intervêm diretamente na vida do Estado. O próprio general Pires, Walter Pires, numa entrevista que ele deu em 81, publicada na Folha de São Paulo, dia 21 de agosto de 81, ele afirmava categoricamente que a tarefa dos militares é essa, acima do Estado. Palavras dele, dizia ele, as Forças Armadas têm como tarefa, são palavras do general, nessa entrevista publicada na Folha, assegurar aos poderes do Estado, então eles se colocam acima dos poderes do Estado. Quando é uma inversão da democracia, em qualquer democracia burguesa, as Forças Armadas são um instrumento do Estado. Eles é que iam assegurar ao Estado, aos poderes estatais, a ordem e a tranquilidade para que se desenvolvesse a economia e a democracia. São palavras dele publicadas na Folha. Isso é um erro, é uma inversão dos acontecimentos. São os militares colocados acima de tudo, eles é que dominam, eles é que governam. Um complemento só desta questão. O senhor veria, eu pessoalmente estou vendo algo nesse sentido, gostaria de ouvi-lo sobre isto. O senhor veria alguma tendência mais forte ultimamente, no sentido de que o Brasil foi escolhido pelos norte-americanos, pelo governo norte-americano, como um aliado preferencial na América do Sul, tanto para operações de tipo econômico, e alguns indícios já são evidentes nas relações com a Argentina, com o Uruguai, além de outras que já eram evidentes anteriormente, como no plano militar, isto é, de que na geopolítica norte-americana o Brasil foi eleito por condições muito conhecidas, algumas não conhecidas, mas outras muito evidentes, foi eleito aliado preferencial do imperialismo no âmbito da América do Sul, o que pode significar problemas bastante sérios para as populações, para os setores populares dessas nações que compõem a América do Sul, ao menos dos países vizinhos. Se isso é verdade, realmente é uma ameaça muito séria. Mas não creio ainda que eles tenham feito essa escolha. Eles estão vendo o conjunto latino-americano. O que o senhor Reagan deseja hoje é que na América Latina haja essa democracia formal, tipo Sarney, essa democracia existente hoje no Brasil, para poder utilizar na sua argumentação que a América Latina é o centro da democracia no mundo. O companheiro Gorbachev é justamente o problema das liberdades na União Soviética, o que o Gorbachev não vai admitir, porque o Gorbachev não vai admitir que um governo estrangeiro queira intervir nos assuntos internos da União Soviética. É uma potência que defende os seus interesses e que não aceita a intervenção de qualquer outro nos assuntos internos do seu país. Isso é certo que ele não conseguirá, mas é isso que ele deseja. Ele vê na América Latina isso. Ele sustenta ainda na América Latina Pinochet. Está sustentado ainda no Chile, porque sem o apoio do imperialismo, Pinochet já teria caído. Mas ainda sustenta, porque ele receia no Chile, onde a classe operária já tem mais experiência, onde já teve um governo progressista como o de Allende, né? Que no caso de uma queda do Pinochet, a classe operária leve o país a muito além do que eles desejam. Porque o que eles desejam é isso que temos aqui. Esse regime que se diz democrata, mas que na verdade está subordinado aos militares ainda, continua subordinado aos militares. É possível que com a pressão das massas, etc., o interesse americano mesmo chegue a levar o senhor Reagan a combater também, a ajudar o Pinochet a cair. É possível que se dê, mas por enquanto ainda está sustentando Pinochet. Que é essa, eles veem o conjunto da América Latina como um quintal deles, continuam vendo dessa forma, ainda agora declarações atrevidas do senhor Reagan, né, devido à questão das limitações sobre a informática, sobre os computadores. O Brasil limitar, não permitir a importação de determinados tipos de computadores. E então se pretende vingar-se com algumas concessões a produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, que receberão impostos de importação, etc., dificultando a penetração desses artigos lá no terreno americano. Né? É isso que eu vejo mais em conjunto. Não vejo fazer do Brasil um aliado preferencial. Eu não creio que ainda não há
elemento suficiente para dizermos isso. Pelo menos não vejo. Né? Mas há indícios de que setores do governo brasileiro já estiveram presentes na derrubada do governo Torres, na Bolívia, diversos já estiveram. Na queda do governo Allende e provavelmente em muitas outras operações ocorridas em outros países. Quando o Gaddafi manda 3 aviões com presente de armamento aos sandinistas na Nicarágua, o governo brasileiro interrompe o voo aqui no Brasil e devolve à Líbia o armamento que havia. Por isso nós podemos ver a quem é que eles vendem armamento. Eles só vendem armamento da indústria que eles têm hoje no Brasil, que já tem uma indústria relativamente desenvolvida, só vendem a governos reacionários. Não vendem absolutamente a nenhum governo progressista, revolucionário, eles não vendem armamento. Senhor Prestes, a próxima pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse é do jornalista Luiz Gonzalez, por favor. Senador, eu queria saber quem é que o senhor apoia nas eleições para governador em São Paulo e no Rio. No Rio e em São Paulo. Em São Paulo não apoio nenhum. Por que razão, senador? Não vejo nenhum interesse em apoiar nenhum candidato. Quem que vai apoiar candidato é para ser vitorioso, né? Eu não gosto de apoiar para ser derrotado, né? Eu não tenho esperança nenhuma. Então o candidato da sua predileção seria derrotado? Não, que o candidato do PT, por exemplo. Porque eu vejo hoje no Brasil, já disse de início, né, 2 partidos que não estão comprometidos com o governo federal, que é o PDT de Brizola e o PT do Lula. Os outros todos estão comprometidos com o governo federal. O senhor não vê nenhum caráter progressista no PMDB? No PMDB? Não, o PMDB hoje é um partido do governo. O presidente de honra dele é o Sr. Sarney. Mas não obstante isso, o senhor não vê nenhum caráter progressista no PMDB em alguns estados? O PMDB era um partido de oposição até 82. Em 82 ainda era um partido de oposição. Hoje é um partido do governo. Porque todos esses partidos, Frente Liberal do Sr. Aureliano, PDS, PCB, PCdoB, todos são partidos hoje do governo. Então todos eles comprometidos com essa política do Sr. Sarney, que visa descarregar todas as dificuldades da crise nas costas dos trabalhadores. Essa que é a realidade. Só veio o salário. O governo Sarney aumentou o salário? Não, diminuiu. Novamente, porque toda a política dos militares foi de redução do salário real. Desde o senhor Castelo Branco, que apoiou um programa salarial de redução, arroxo salarial, dizíamos nós comunistas, do senhor Roberto Campos, que era o ministro da Planificação. E depois vem sendo sempre reduzido o salário real. O senhor apoia o congelamento de preços? O senhor apoia o congelamento de preços? Não, eu acho que todo o povo apoia. Naquele momento em que ele congelou, deixou que subisse bem alto, provocado pelo próprio decreto anterior do senhor Funaro, que era um decreto que criava uma sobretaxa sobre o imposto de renda. É claro que os empresários descarregaram esse imposto no preço da produção. E de um mês para outro, a inflação subiu anual de 220% a 400%. Então, quando a inflação chegou bem alta, aí que ele congelou. É claro que teve o apoio da nação inteira, porque a nação já protestava contra o encarecimento do custo de vida, diariamente, quase que diariamente. O senhor não considera que o PMDB que poderia garantir o congelamento de preços? Não, o PMDB não pode garantir coisa nenhuma, desde que está a reboque do governo, está apoiando cegamente o governo do Sr. Sarney. Eles estão subordinados a ele. Essa que é ele é o presidente de honra do PMDB, não? Sarney é o presidente de honra do PMDB. Ele era o presidente da PDS. Um salto mortal, né? Veio cair num salto mortal veio cair no PMDB. E por que razão o senhor não apoia o PT, então, senador? O senhor fez várias referências elogiosas ao Lula. Lógico. Eu vejo que o PT é um partido que tem futuro e tende a crescer, justamente porque é um partido que não está comprometido com o governo federal. Mas ainda é muito pequeno. No Rio de Janeiro ele não tem partido. Não conseguiu até agora construir um partido. Em São Paulo ele está diminuindo. E em São Paulo é possível que esteja diminuindo até. Eu não vejo ainda que esteja diminuindo, mas é possível, né? De maneira que não há motivo nenhum para... Eu não estou aqui em São Paulo, nem votaria aqui em São Paulo em nenhum candidato a governador. Estou apoiando alguns elementos. No Rio eu apoio o candidato do PDT. Nós estamos aí nesse sentido, apoiamos os candidatos majoritários do PDT. A governadora, o senhor Darcy Ribeiro, e a senadora, o senhor Marcelo Alencar e José Frejá, que são os candidatos a senador. Na Bahia o senhor tem alguma predileção? Não, nenhuma. Por enquanto, nenhuma. Amigos que eu tenho na Bahia me perguntam em quem votar, porque a situação é muito difícil. Eu digo, a única solução é votar no Valdir, mas só no governador, e não nos candidatos deles, né? Porque pelo menos para combater a candidatura do candidato do senhor Antonico Malvadez, aquele que é o Magalhães lá da Bahia, precisa ser derrotado.
Mas deve ser derrotado. Senador, veja, o senhor faz um raciocínio utilitário, digamos assim, em alguns estados. Justo. Agora, em São Paulo, o senhor se recusa a fazer esse raciocínio. Por que razão? Não, porque não há. Todas as razões em que eu oriento o meu voto são muito concretas, muito práticas em cada local. Né? Eu não voto pelas qualidades pessoais de A ou B. Eu não vou examinar os indivíduos. Eu vou examinar a política. Aqui o senhor acha que não há uma luta direita contra a esquerda? Não, absolutamente. É tudo a mesma coisa. Direita contra a direita. A direita e a esquerda muda para a direita muda para a esquerda, né? Essas mudanças são... O senhor Maluf, o senhor Emílio e o senhor Quercia são a mesma coisa? Isso é tudo mais ou menos a mesma coisa. O Maluf transformou-se, quando quiseram fazer de Tancredo um santo, era necessário criar o diabo do outro lado. Então fizeram do Maluf o diabo, né? Ele passou a ser, na opinião pública, passou a ser o diabo, né? Mas veja bem, senador, estou insistindo, para o senhor, qualquer um dos três que ganhar a eleição, acontecerá a mesma coisa no futuro do país? Não sei, aí já é diferente, porque o Maluf já foi governador, e nós sabemos os erros que ele cometeu à frente do Estado, aqui do Estado de São Paulo, né? Isso há diversos, os outros ainda não foram governadores, né? Mas eu não gosto de fazer essas previsões. Eu acho que o marxismo não nos dá o dom da profecia, de querer ser profetas. A política precisa ser muito concreta. A política precisa ser baseada na realidade, de fato, no exame real, da realidade concreta. Sem isso não se pode fazer política. Senhor Prestes, o poeta Mário Chamie tem uma pergunta para o senhor agora. Eu estava pensando em pedir licença ao senador para fazer uma pergunta de caráter mais ou menos pessoal, pelas citações que fez de Tolstói, Dostoiévski. E como no Brasil o senhor é um personagem legendário, tratado por um escritor como o Jorge Amado, eu gostaria de saber do senhor qual Jorge Amado o senhor prefere, ou se o senhor gosta dos dois, o Jorge Amado empenhado, dos Subterrâneos da Liberdade, ou o Jorge Amado de Gabriela Cravo Canella. Mas antes do senhor conversar ou responder sobre isso, eu gostaria, apanhando o diálogo que o senhor acabou de estabelecer com o Gonzalez, de perguntar ao senhor o seguinte: em que o senhor estaria se baseando para afirmar, como afirmou recentissimamente numa revista brasileira, que os dois partidos que realmente têm tendência a crescer no cenário político brasileiro são o PT e o PDT? Não, é o PT e o PDT. E o PDT. O PDT de Brizola e o PT de Lula. Sim. Quando, pelo menos no momento, se verificam tendências, não é, de decréscimo do prestígio popular, digamos assim, desses dois partidos, o que pode ser uma circunstância qualquer. O senhor estaria pensando num fatal fracasso do plano cruzado que, de algum modo, capitalizou uma simpatia popular muito grande e que pode ter essa simpatia, digamos, de duração por prazo determinado? Ou o senhor acha que as linhas de força mesmo da política brasileira, da sociedade brasileira, encaminhariam esses dois partidos a um crescimento, ainda que a realidade presente conteste essa afirmação do senhor? Eu faço, portanto, as duas perguntas de caráter pessoal. Uma, porque o senhor se mostrou um leitor, além de ser um leitor, é um personagem épico, né, da cultura brasileira. Muito obrigado. Mas o que eu discordo lá no pensamento, né, de algumas coisas que o senhor disse aí, mas agora já passou, vamos adiante. Eu acho que a política do senhor Sarney é uma política reacionária, é contra os interesses do povo. Essa política vai se agravar. A impopularidade do governo vai crescer, porque ele vai querer descarregar nas costas dos trabalhadores todas as dificuldades da crise. Esses dois partidos a que eu me referi, PT e PDT, são os únicos que atualmente não têm compromissos com o governo. Quando eu disse isso, de que eles tendiam a crescer, eu fazia uma ressalva: se os seus dirigentes não cometerem erros. Porque ambos os dirigentes, tanto Brizola como Lula, eles não utilizam uma teoria. A política deles é empírica. Então estão sujeitos a cometer erros. O senhor Brizola mesmo já cometeu diversos erros. Né? Entregar a direção do partido dele aqui em São Paulo, o senhor Adhemar de Barros, foi um desastre. Né? Era errado completamente. Não se pode chamar que Adhemar de Barros possa querer lutar pelo socialismo, como diz o senhor Brizola, que luta, que quer o socialismo.
Tanto que agora houve a convenção e a maior parte da convenção votou no Maluf, do PDT, do partido do senhor Brizola. Né? Não vejo que o PT tenha diminuído. É possível que aqui, porque nós podemos nos guiar pela imprensa. Se o senhor lê o Globo, parece que o Brizola não tem mais nada. E não é verdade isso. Ele tem prestígio no estado do Rio de Janeiro. Sim, dá. Vai ganhar. Com a influência que ele tem lá dentro, não há dúvida nenhuma. Isso já desde a eleição de prefeito. Quando surgiu a candidatura do senhor Saturnino Braga para prefeito do Rio de Janeiro, a mim não parecia a melhor candidatura. Porque ele era um homem de gabinete, difícil de levantar como candidato a prefeito da cidade. Então, amigos meus, por ordem minha, foram investigar nos bairros, pedir para ver se a classe operária, se os trabalhadores não indicavam outro, não pensariam em outro candidato. Sabe qual foi a resposta mais geral que eu recebi? Revelando o baixo nível político da população do Rio de Janeiro, que é considerada politicamente mais desenvolvida. A resposta é a seguinte: aqui o povo vota em quem o Brizola mandar. Sim, isso foi nos bairros. E as pesquisas? Que pesquisas? As pesquisas são do Globo, meu senhor. Quais são as outras? São do Jornal do Globo e outros jornais. Se vamos nos guiar pela imprensa, o Brizola está derrotado. Mas vamos ver o fato. Ainda agora ele reuniu 20 mil pessoas no Maracanãzinho. Eu estive lá presente, ele me deu a palavra e eu pude dizer alguma coisa, mostrando que essa eleição agora no Rio de Janeiro, que é uma eleição estadual, ela na verdade tem um caráter nacional. Porque vai depender dela a derrota ou a vitória do partido do governo federal. E a vitória de Brizola no Rio de Janeiro vai ser a derrota do seu Sarney. Mas é a derrota de Sarney, porque os dois estão em oposição. O Sarney que dirige hoje toda a campanha contra Brizola. Uma campanha que não sabe qual é a razão de ser. Porque quando havia o anticomunismo ainda se compreendia, mas Brizola jamais será comunista, não é comunista, nem jamais será comunista. É um homem que vem da pequena burguesia, pobre, posso dizer, mas não tem nenhuma tendência, nem mesmo ao estudo da teoria. Não. É como o Lula, porque o Lula também disse na plena televisão que ele não lê. Faz questão de não ler, que quando ele pega num livro ele vai até a página 17, isso foi ele mesmo que disse, né? De maneira que não quer efetivamente, não quer ler, não quer estudar. Porque ele precisa estudar para poder transformar, porque hoje a política é ciência. Precisa ser estudado como ciência, mas com toda a atenção, então ele não pode ser uma brincadeira. Mas essa que é a realidade. Eu acho que o problema é esse que não vai... Aqui em São Paulo, que candidato sendo derrotado representa a derrota de Sarney também? Aqui no Rio de Janeiro, eu não posso dizer isso, porque eu nunca pensei nisso, quais são os outros que determinam a derrota ou a vitória. Porque o Sarney está apoiando a todos aí, não? Eu acho que não vejo diferença entre os candidatos. Aí só tem um que é o marcado, que é o tal demônio, que é o Maluf, né? Então eles podem apoiar a Quércia ou Hermílio de Moraes para derrotar o Maluf. Essa que é a preocupação, pelo menos através do que se lê na imprensa, é a preocupação de derrotar o Maluf. Né? Então é compreensível. Mas o Maluf não está sendo apoiado pelo Sarney, não é propriamente candidato do Sarney. O único jeito do Sarney ser derrotado seria pela vitória do Maluf? Não, isso seria uma derrota do governo federal, porque ele desenvolve realmente para que um desses dois ganhe a eleição. Né? Cláudio Abramo está fazendo a pergunta. Quem? Cláudio Abramo. O Cláudio Abramo. Eu queria fazer 4 perguntas que são de ordem biográfica, mas têm um significado histórico para algumas pessoas, entre as quais eu me incluo, que procura desvendar algumas coisas da política operária brasileira. Primeiro, qual foi o contato e que profundidade teve o seu contato, se ele houve, se deu esse contato com o Guralski, que era do Comitê, seja em Buenos Aires, seja já na União Soviética. A segunda coisa, faça todas. É se o senhor, que tipo de relação o senhor teve com alguns comunistas que já pertenciam à oposição de esquerda em Buenos Aires, entre eles o Aristides Lobo. Muito bem. A terceira coisa é por que o senhor, em 82, num gesto muito bonito e muito nobre de sua parte, o senhor foi visitar o Mário Pedrosa na casa dele, ele já doente, prestes a morrer. E finalmente, o que inspirou a tentativa revolucionária de 35?
na sua mente, no seu espírito? Em primeiro lugar, Uralski. Uralski era secretário do Secretariado Latino-Americano da Internacional Comunista em Buenos Aires. A sede era em Buenos Aires. Quando eu publiquei o meu manifesto de maio de 30, rompendo com os tenentes e com Getúlio, Uralski, através do Partido Comunista Argentino, pediu para conversar comigo. Eu estive lá com ele, conversamos, foi aí que nos conhecemos, né? E ele elogiou o meu manifesto, dizendo que era um grande passo à frente, no sentido de avanço da minha posição revolucionária. Foi isso que ele disse. Enquanto que o Partido Comunista aqui no Rio de Janeiro não aceitava o manifesto e dizia que a minha posição era de um futuro chancacheque. Era isso que diziam, porque apoiava o partido, mas depois ia trair o partido. Essa foi a posição do Uralski. E desde então tivemos um relacionamento. Mais tarde, sob a influência do Mário de Andrade, do outro, que o senhor se referiu agora, Aristides Lobo, etc. Eu estava numa situação difícil, porque eu não tinha apoio dos comunistas, tinha rompido com os tenentes e estava só. E eles diziam que era necessário organizar alguma coisa. E eu então organizei a Liga de Ação Revolucionária, uma organização pretensiosa que pretendia ser auxiliar do Partido Comunista, para ajudar o Partido Comunista na sua ação revolucionária. Quando esse documento foi publicado, o Uralski mandou pedir novamente para falar comigo. E me disse que tinha sido um passo atrás, né? Que aquilo tinha sido realmente um passo atrás, embora eu tivesse contado com o apoio do camarada Codovilla, que era o dirigente do Partido Argentino, achava que era muito justo, porque a ideia dele era diferente realmente do Uralski, no sentido que ele achava que os intelectuais não deviam entrar no partido, deviam ficar como aliados do partido, em geral. Era a ideia que ele sustentava. Mas era errado, realmente. E mais tarde, eu dissolvi a Liga de Ação Revolucionária. E fizemos boa amizade. Com o golpe do Uriburu, em 6 de setembro de 30, o Uralski foi obrigado a deslocar-se para Montevidéu. No dia 2 de outubro, noite de 2 de outubro, na véspera do golpe de Porto Alegre, lá do Flores da Cunha, o Aranha, etc., a polícia de Argentina me prendeu. Fui levado para a Polícia Central, preso, e à meia-noite o chefe de polícia me ouvia. E dizia que eu tinha dito que os generais argentinos eram agentes do imperialismo. Eu confesso que não me lembrava de ter escrito nada disso, porque não foi publicado. Foi uma entrevista pedida pelo Night Press, pelo vice-presidente Miller, que era casado com a dona Rosalina de Coelho Lisboa, que era amiga dos tenentes, que eu dei aquela entrevista. Tinha havido um golpe na Bolívia, militar, anterior. Nós estávamos no mês de agosto de 30. E preparava-se o golpe na Argentina, quase que às claras, contra o Irigoyen, contra o presidente Irigoyen. Então eu disse realmente que os generais bolivianos estavam a serviço do imperialismo e fizeram aquele golpe a serviço do imperialismo norte-americano. E que na Argentina se preparava a mesma coisa, semelhante. De maneira que, quando eu disse que não entendia, ele virou-se para um cofre e tirou o exemplar da minha entrevista. Ela não foi publicada, mas estava no cofre do chefe de polícia. Não? E eu, diante disso, eu não sou homem para ficar na defensiva. Eu acho que a defensiva só leva a derrota. É necessário tomar a ofensiva. E disse a ele, mas veja a data é de agosto. Ele disse, o que é que tem a data? A data significa que eu não tenho culpa que o que eu previa se realizasse. Né? Ele me disse que eu me fuzilava, então, porque, diante dessa resposta, ele pensou que podia me mandar fuzilar. Eu fui expulso da Argentina, em resumo. Passei para o Uruguai. E aí, então, tive um relacionamento mais estreito, porque um país que havia democracia, havia liberdade, eu podia frequentar e receber visita do Uralski, e tivemos muito boas relações. Foi ele que avaliou a minha sinceridade, achando que eu era um homem honesto, etc., e que era um quadro útil para a Terceira Internacional. E foi ele que contribuiu para que eu pudesse ser recebido na União Soviética. Apesar de me apresentar lá com um cartaz muito ruim, né? Eu cheguei na União Soviética como um general latino-americano. Não era nada agradável esse diploma de general latino-americano. Mas foi isso, fizemos boas relações. Lá na União Soviética tivemos muito pouco contato. Tivemos alguns contatos, mas relativamente muito poucos. Era um homem de grande talento.
Era um revolucionário que havia participado de sérias lutas, esteve preso, condenado à morte na Alemanha, quando os portuários se levantaram em Hamburgo. Depois esteve preso também alguns meses na França, até ser trocado, etc., e ser voltado para a União Soviética. E morreu afastado do partido ainda, porque cometeu outros erros. Mas aqui sobre nós. Quanto ao Aristides Lobo, é um homem de talento. Sempre reconheci e trabalhamos juntos. Há um documento que até hoje eu não consegui uma cópia, porque as minhas bibliotecas foram tomadas pela polícia, né? Um pequeno documento sobre a reforma agrária em São Paulo, feita por Aristides Lobo e mim, assinados por nós dois. É um folhetinho, um pequeno folheto sobre a reforma agrária em São Paulo. E ele me ajudou muito. E quando ele foi para o Brasil, o compromisso que ele assumiu comigo é que ele absolutamente não atacaria o partido. Ele tinha uma posição anti-stalinista, porque ele era trotskista. Mas ele foi recebido já com 4 pedras na mão, né? Chamado de traidor, etc., pelo partido. Mas ele teve que responder, né? E desde aí as nossas relações romperam, nunca mais falei com ele. Nunca mais tive contato nenhum com ele. Quanto a visitar o Mário Pedrosa, eu disse Mário de Andrade, é Mário Pedrosa, eu conhecia no Mário Pedrosa um homem de talento, um melhor crítico aí de artes no Brasil. É isso que ele era. E ele tinha se aproximado muito de nós já depois do golpe de 64. Tivemos o Comitê Central do partido, eu estava na clandestinidade, não podia, mas o Comitê Central chegou a ter alguns contatos com ele. Mas aí que quando voltei ao Brasil, eu soube que ele estava doente, fui visitá-lo na sua residência, né? Pouco depois ele realmente faleceu, né? Não sei qual é a última, não me lembro qual foi a sua última pergunta. O que inspirou no seu espírito, na sua mente, o golpe de 35. A imprensa e os generais, com esses discursos sobre a intentona, que eles fazem todos os anos, porque ainda há poucos dias o ministro do Exército dizia que a anistia traz esquecimento. Mas eles nunca esqueceram 35, né? Sempre comemoraram 35, depois de quantos anos depois continuam comemorando o 27 de novembro, né? Eles diziam que foi ordem da Terceira Internacional. Foi uma ordem que veio... Não houve isso. Quando eu li, estava em Moscou já há 3 anos, 32, 33, 34, nas piores condições, que era a construção do primeiro plano quinquenal, em que havia dias que não havia nem o que comer, né? Quando o Stalin era obrigado a dizer: nós temos que concentrar a nossa produção em aço, carvão e petróleo, e nada disso se come. E era a realidade. Realmente havia dias difíceis, né? Mas o Comitê Central se locomovia, ganhava a maioria da classe operária, e havia uma minoria de oposição, sempre houve, na União Soviética. De maneira que essa era a realidade lá no... E eu, naquela situação, eu estava me referindo ao problema das relações aí com o... Já parece que é a pergunta já do Mário Soares, Mário Pedrosa, 35 já. Quando eu li os primeiros artigos sobre a criação do Partido Integralista no Brasil, julguei do meu dever deixar a União Soviética e vir combater a fascistização do Brasil. Tanto mais que Vargas apoiava o integralismo no início, estava apoiando o integralismo. Então eu vou. O camarada Manuilski, secretário da Internacional Comunista, e que tinha uma grande amizade por mim, tanto que, com a minha ausência, ele me incluiu depois na comissão executiva do 7º Congresso da Internacional Comunista, eu não sendo nem membro do Comitê Central do Partido Brasileiro, fui eleito para membro da comissão executiva, ao lado das figuras mais destacadas do Comintern, que era ao lado de Toré e de outros, que eram membros desse, Togliatti e outros. Ele tinha uma grande amizade por mim, uma grande admiração. Ele falava muito bem francês, mas podíamos nos entender diretamente. Desde que eu cheguei a Moscou, eu fui recebido por ele. Mas que as relações eram as melhores possíveis. E ele me dizia: para que você volta ao Brasil? Agora é um perigo. E ele não queria que eu voltasse. Mas eu insisti: não, eu vou para o Brasil por minha vontade própria. Eu vou para lá para combater o fascismo. Cheguei aqui no Brasil, já existia a Aliança Nacional Libertadora. E eu havia sido eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Eu era simplesmente membro do partido. Não participava nem do Comitê Central. E fui designado pelo partido para ser o representante do partido junto à Aliança Nacional Libertadora. As minhas relações, através de outras pessoas, porque eu estava em rigorosa clandestinidade, eram com Roberto Sisson, secretário da Aliança Nacional Libertadora, na direção da Aliança
libertadora. Né? Tivemos uma troca. Há uma carta, inclusive, que justifica a minha posição. Nós não éramos por precipitar a luta, pelo contrário. O último membro do Comitê Central que foi para o Nordeste levava instruções no sentido de que não se iniciasse coisa nenhuma lá no Nordeste sem consultar o Rio de Janeiro. E em setembro de 1935, houve uma grande greve em Petrópolis, um choque violento entre comunistas e integralistas. E Sisson, Roberto Sisson, escrevia dizendo que tinha chegado a hora e que tínhamos que nos movimentar para fazer a luta armada contra o governo de Vargas. E eu respondi a ele numa carta que está incluída naquele livro Problemas da Democracia, Atuais da Democracia. Foi a carta que eu escrevi ao Sisson nessa época, em que eu dizia que só depois de uns 20 Petrópolis é que nós poderíamos ter condições, que não havia condições ainda para... No entanto, espontaneamente o movimento surgiu em Natal. E arrebentando em Natal teve o apoio no Rio Grande do Recife, e nós chegamos aqui numa situação informados de que tínhamos bases em quase todos os quartéis, que era o que o Miranda nos informava, e nós pensamos que era necessário era apoiar aquela luta, não deixar os companheiros do Nordeste sozinhos, e apoiamos. Foi o golpe de 27 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, preparado com grande atraso, porque as tropas já estavam de prontidão, etc. Mas que foi um desastre, foi uma derrota rápida, devido justamente a isso. Né? Muito obrigado. Eu gostaria de passar a última pergunta da noite, porque nosso tempo está se esgotando, ao jornalista Luiz Fernando Imediato, do Estado de São Paulo. Por favor. Senhor Prestes, o senhor é uma lenda, mas é também um homem com as suas necessidades, com as suas emoções. O Max Ferma, há uma hora atrás, te perguntou algo a respeito da coluna Prestes, da loucura da juventude que foi essa coluna. E eu me lembro que os jovens desse país, jovens burgueses, no final dos anos 60, início dos 70, também fizeram uma loucura que foi acreditar numa revolução armada, num momento em que não conseguiram avaliar a realidade brasileira. Mas a minha pergunta, na verdade, eu vou te pedir permissão para fazer uma pergunta não política, não ideológica, uma pergunta mais pessoal. No livro Olga, o Fernando Moraes diz que o senhor se casou virgem, com mais de 30 anos, não é? Numa época, talvez, em que havia líderes nesse país que abdicavam das suas necessidades e faziam tudo pela causa revolucionária. Como é que o senhor hoje, nessa idade, num país que mudou, no mundo que mudou, como é que o senhor vê essa mudança de costumes, a juventude, as drogas, uma sociedade que é, sem dúvida, mais permissiva, não repressiva como a da sua época e ao mesmo tempo está cada vez mais distante o seu sonho de uma revolução libertadora? O Fernando Moraes, no livro dele... Depois eu queria que o senhor tentasse responder essa pergunta, não como a lenda Luiz Carlos Prestes, mas como um homem que tem toda essa história de vida. O Fernando Moraes, no livro dele, tem pequenos erros. O livro dele é exato, é verídico, porque partiu de informações que eu ou minha filha demos a ele. Mas que ele é verídico no fundamental. Além disso, ele teve uma perícia muito grande em colocar o problema de uma maneira emocional. Que o livro é uma grande contribuição para o conhecimento realmente dos episódios daquela época, porque ele tornou público num romance que pode ser popular, né, que o povo está lendo realmente. Mas ele cometeu muitos pequenos erros. Né? Entre eles, ele vai sacando assim sobre o futuro sem ter suficientes informações. Realmente eu era solteiro, eu não me casei. Eu só fui me casar já depois de 30 e poucos anos, porque a minha preocupação era assim, melhorar a situação de vida da minha mãe e das minhas irmãs. Eu era órfão desde 10 anos de idade. Eu tinha responsabilidade como homem. As minhas irmãs eram todas mulheres, 4 irmãs, e viviam com dificuldades muito grandes. Né? Eu só fiz o curso da escola militar porque a minha mãe insistiu. Ela dizia, não, você faz, são mais 3 anos, nós vencemos esses 3 anos, e depois de 3 anos você está aspirante, etc., vai melhorar. E realmente melhorou a vida. Né? Eu, só com os vencimentos de aspirante, já o salário do orçamento doméstico multiplicou por 3, porque o meu vencimento de aspirante era 2 vezes o que ela vivia. Mas isso que era... Então eu era solteiro e realmente me casei com a Olga na viagem que fizemos de lá da Europa para o Brasil.
Agora, quanto a essa situação, isso é a crise do próprio capitalismo. Quer dizer, o capitalismo está em processo... Mas era virgem mesmo? Não, já tinha naturalmente algum contato, já podia ter, não cabe a mim desenvolver esse assunto. De maneira que o problema foi dessas coisas sacadas por um escritor que gosta de fazer sensação, né, naturalmente, para o livro ser sensacional. Mas isso é compreensível. Se ele tivesse me mostrado antes, eu talvez conseguisse que ele eliminasse isso, que não havia nenhuma razão de ser essa informação. Agora, nem creio que isso seja importante. Agora, o problema do problema que eu me refiro, o livro dele cometeu alguns erros, mas são pequenos erros, e que ele não podia adivinhar. Se ele tivesse me apresentado o livro antes de mandar o prelo, como ele tinha prometido, eu podia ter corrigido isso. E numa próxima edição ele pode, talvez, corrigir pequenos erros para salvaguardar a verdade histórica, porque o livro é verdadeiro, é verídico. Disso e continua, então, na resposta que o senhor começou a dar sobre a relação de maneira que essa é a minha resposta, não é? Se mais alguma pergunta sua sobre... O senhor começou a responder, mas não terminou. A situação hoje da sociedade. É a consequência da decadência do capitalismo. O capitalismo está em crise, uma crise geral que vem desde a Revolução Soviética de 1917, e essa crise está se acentuando cada vez mais. Veja a situação na Europa hoje. 30 milhões de sem trabalho, e os economistas burgueses dizem que antes de terminar a década serão 40, e que antes do fim do século serão 60. O capitalismo já está incompatível com a revolução científica e técnica. Porque a revolução científica e técnica gera as novas armas, as novas máquinas, e cada máquina que entra na produção são dezenas, centenas, milhares de operários sem trabalho. Essa falta de trabalho é fruto do desenvolvimento da ciência e do fornecimento, da mecanização da indústria. Essa mecanização gera a falta de trabalho. Né? E isso mostra a incompatibilidade já do capitalismo. É necessária uma nova sociedade. Se um homem como Lula, né, diz que precisamos de um novo regime, já mostra que é o que sente a classe operária da grande empresa. Porque o operário da grande empresa já não tem como em 45, a maior parte do proletariado paulista em 45 pensava ser dono da fábrica, que a fábrica era pequena, média. Então ele pensava que ainda podia ser dono, e alguns se transformaram realmente em patrões. Houve alguns que eu conhecia que eram comunistas e tinham uma fábrica com 400 operários. Senador, olha, Prestes sem partido parece tão estranho quanto Picasso sem a pintura. O senhor é um homem solitário hoje por não ter um partido? Não sou solitário porque tenho muitos amigos. Eu rompi com o Comitê Central de uma maneira pessoal, individual, não quis comprometer ninguém. Na Carta aos Comunistas eu me dirigi ao partido expondo a minha posição e sem convidar ninguém a me acompanhar. No entanto, tenho pelo Brasil afora numerosos amigos que dizem que estão de acordo comigo. Muitas vezes estão de acordo no começo, depois rompem, né? Os 3 candidatos que eu apoiei, por exemplo, em 82. O único compromisso que eles tinham comigo era um compromisso moral, porque nós não temos estatuto nenhuma burocracia para limitar a posição de cada um. Mas depois cada um deles seguiu o caminho que quis, individual, e rompeu comigo. Começou pelo Pereira, lá, vereador no Rio de Janeiro, né, que inclinou-se para o PCB. Depois o Chua e o Dornelles foram votar no colégio eleitoral, no qual eu era contra. Eu achava que não deviam utilizar aquela hora para fazer uma declaração de voto contra o colégio eleitoral. Mas aí que eu tive que publicar com muita gentileza uma declaração de que eu repudiava aquela posição deles. Tanto que agora eu não os apoio, eu apoio outros candidatos, aí eles não, porque realmente rompemos. Porque o compromisso moral hoje no Brasil, devido a essa decadência justamente do capitalismo, já não tem nenhum valor. Antigamente dizia-se que um fio de barba, né, valia mais do que uma assinatura, do que qualquer compromisso. Hoje compromissos morais são deixados de lado, assim como não vale nada, né? Não vale mais coisa nenhuma. Senhor Prestes, eu gostaria, em nome da produção do programa, de agradecer muito a sua presença aqui, agradecer também a todos os jornalistas e sociólogos, historiadores, poetas que participaram e a todos os convidados da produção, seus convidados. Muito obrigado por esse programa. O Roda Viva, a minha posição também é a mesma, né? Agradecendo a todos aqui que indagaram, fizeram perguntas. Todas elas, para mim, do ponto de vista de conhecimento pelo público, das minhas opiniões, das posições que defendo, todas elas foram perguntas úteis e que eu agradeço a todos pela gentileza com que se comportaram. E essa é a minha posição e a emissora também. Agradeço pela oportunidade que me deu de participar desse programa.
Muito obrigado. Então, eu sou Luiz Carlos Prestes. O Roda Viva volta segunda-feira que vem, às 10h20 da noite. Até lá.